Aquilo que o sistema de saúde, ou os profissionais de saúde, decidem que os doentes querem, não é sempre aquilo que os doentes querem. E aquilo que os doentes querem nem sempre é o mais caro que existe. O que significa que nós temos provavelmente, quando falamos destas quadraturas de financiamentos, sistemas de saúde, etc., temos provavelmente que confiar mais na liberdade das pessoas de escolherem o seu caminho, que não será necessariamente a parte mais custosa do sistema de saúde. Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Pedro Pita Barros sobre a economia da saúde, políticas de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, enfim, acho que já perceberam qual é o tema de fundo. O convidado é professor de Economia e atualmente vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa e é um dos maiores especialistas mundiais em economia da saúde. É de resto um dos investigadores portugueses em economia mais reputados e o mais reputado a exercer a atividade em Portugal, segundo um ranking da Universidade do Minho. Conversámos então sobre vários assuntos da saúde, como as taxas moderadoras, a relação médico-doente, os gastos em medicamentos, o excesso de médicos, a inovação tecnológica, entre outros, na lógica da economia da saúde. Por exemplo, o que tem o setor da saúde que ver com mecânicos de automóveis ou o mercado de carros em segunda mão. Só mesmo ouvindo. Duas últimas notas rápidas. Uma para relembrar que agora já podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Aproveito, aliás, para agradecer a quem já apoiou. Por último, lembro que, como sempre, vão encontrar na descrição do episódio links para alguns dos nomes e factos referidos na conversa. Sem mais demoras, deixo-vos então à conversa com Pedro Pita Barros. Pedro, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos falar de saúde e de economia da saúde. A economia da saúde é um campo engraçado, porque é um campo da economia, da microeconomia em particular, e como normalmente acontece nestas coisas, o que se faz é a microeconomia vai sendo dividida em vários campos. Uma das razões, pelo menos, para isso acontecer são áreas de atividade ou mercados que divergem do modelo teórico perfeito, que têm características específicas que divergem desse modelo teórico e depois que também divergem de outros setores e daí não estarem agrupados todos no mesmo. Este setor ou este mercado da economia da saúde ou da economia da prestação dos cuidados de saúde, é capaz de ter até a melhor explicação, é muito interessante, tem várias especificidades. Eu acho que a principal especificidade daquilo que eu conheço é a incerteza que existe a vários níveis, não é? E eu se calhar até podia para começar por aí, porque o Pedro vai explicar muito melhor do que eu, o que é esta incerteza, que tem várias formas e é muito diferente da maioria dos outros mercados. Embora se calhar tenha algumas comparações interessantes com outros. Obrigado pelo interesse nesta conversa. Sim, nós podemos ver a economia da saúde, a sua diferença essencial, como olhando para vários tipos de incerteza que estão presentes de forma acumulativa, que não encontramos noutros lados, e que se cruzam com também princípios éticos ou preocupações éticas que são muito mais acutilantes na área da saúde do que noutras áreas. E é isso que junta muito o interesse da economia da saúde. Ou pelo menos que para mim junta os interesses. Quais são os tipos de incerteza que nós temos? Bom, basta pensar o que é que significa saúde e o que é que nós pretendemos com isso. E o primeiro ponto é, saúde é uma coisa relativamente difusa. Nós não sabemos definir bem ou ter uma métrica exata do que é saúde, mas sabemos que é algo que o nosso corpo produz utilizando recursos, seja tempo, seja cuidados de saúde, seja o conhecimento especializado, etc. E a incerteza surge primeiro porque nós não sabemos quando é que vamos ter algum choque nessa saúde, não sabemos qual é o efeito que tentar reparar esse choque na saúde vai ter, quando queremos usar cuidados de saúde ou queremos usar alguma coisa, qual é o efeito que isso vai ter, e como normalmente também não sabemos exatamente o que é adequado, temos que ir buscar especialistas, profissionais de saúde, médicos, eventualmente farmacêuticos, enfermeiros, etc., que depois também têm incerteza, eles próprios, sobre qual é o diagnóstico e sobre qual é os recursos que nós temos que usar. E, portanto, temos muitos graus de incerteza somados no meio disto. Para além deste aspecto mais de produção, digamos assim, da própria saúde, temos a incerteza de quanto é que custam os recursos que vamos querer usar. Portanto, qual é que vai ser a despesas associada a cada episódio de doença que uma pessoa possa ter. E, portanto, temos incerteza financeira, temos incerteza material, temos delegação de decisões noutras pessoas que têm mais informação, que é também um problema de incerteza. Temos incerteza sobre os resultados. Portanto, temos muitas camadas, com uma cebola de incerteza, não? Essa delegação é aquilo que se chama normalmente de informação assimétrica, não é? No caso entre o doente e o médico. O médico, embora não tenha certezas em relação à eficácia do tratamento, está muito mais por dentro das hipóteses de tratamento do que o médico. E essa especificidade da incerteza leva
no fundo, aquilo em que isso se traduz é no facto de o próprio mercado criar soluções, ou por outra, para aquele setor serem criadas soluções que são extra-mercado, que são fora do mercado normal económico. E no caso dos médicos há um fenómeno interessante que é mais ou menos intuitivo, mas que é interessante ver aqui conceptualizado, que é o facto de, por o mercado ter essa imperfeição da informação assimétrica entre o médico e o doente, cria-se uma espécie de instituição de confiança em que a pessoa confia que o médico, ao contrário dos outros agentes, não vai agir só no interesse do lucro próprio, mas também tendo em conta o nosso bem-estar, não é? Sim, embora nessa parte dessa delegação da decisão, nós também temos outros setores onde isso acontece. A reparação automóvel é muito similar. Eu lembrei-me desse logo, exatamente. A reparação automóvel é muito similar. Então porquê é que nós temos uma preocupação com a saúde que não temos com a reparação automóvel? Exato. E aqui é onde entra a questão de o nosso corpo estar envolvido. Claro. De certa forma, a natureza humana estar envolvida no processo de produção. E isso faz com que o nosso sentimento relativamente a essa delegação e ao aproveitamento dessa delegação de decisões seja diferente. Aliás, é muito curioso porque na área da saúde que nós encontramos a primeira relação económica de longo prazo estabelecida há 3.000 anos. Quando nós vamos ver o que é o juramento de Hipócrates, basicamente é não aproveitar essa relação de informação adicional em benefício próprio e contra o doente. E, portanto, tenta-se, por através de um controle de norma ética, dominar um incentivo económico que está presente. E nós hoje em dia temos agora outras formas de tentar controlar isso, mas o elemento ético acaba a estar ali muito presente. E essa riqueza dessa delegação que traz muito o interesse da análise microeconómica da economia da saúde, ou do funcionamento desse mercado. Porque não é só depois essa componente da delegação, temos em cima disso a componente de seguro que tenta libertar a incerteza financeira das pessoas. Portanto, enquanto nós em economia temos sempre aquele mantra de procura e oferta, não é? E desenhamos aquela cruz de procura e oferta imediatamente. Na economia da saúde o que nós fazemos é desconstruir essa cruz. É dizer que a oferta influencia a procura de várias formas, mas que a procura também tem delegação de decisões noutros agentes, nomeadamente nos médicos, e, portanto, a procura é determinada pelo médico ou pela pessoa, e depois temos ainda acima disso o efeito seguro, que é quem tem que pagar os cuidados de saúde num determinado momento, não é quem vai beneficiar deles. E, portanto, temos vários elementos que começam a desconstruir essa procura e oferta. E acaba por ser isso que acaba por e a complicar essa relação. A tornar diferente a economia da saúde do resto, não é? Já vamos aos outros, mas esta questão dessa comparação com os mecânicos, no fundo, com a reparação de carros, é engraçado. Eu lembro-me logo disso quando estava a preparar isto. E é interessante porque elas são parecidas. Há uma diferença evidente no sentido em que nos chateia se o nosso carro for mal reparado ou se nos cobrarem um preço exagerado pela reparação, como todos nós já sentimos na pele, mas não é o mesmo do que a nossa saúde ser mal cuidada. Depois há um fator que é mais ou menos semelhante no sentido em que há uma relação continuada, ou não, mas também é muito variável. Ou seja, com o mecânico, uma das maneiras de contrabalançar essa assimetria de informação é ter uma relação continuada com o mesmo mecânico. Não é? Com o médico também há um lado desse, se bem que, enquanto os mecânicos são todos de medicina geral, essa expressão, no caso dos médicos não, há uma segmentação maior, o que até agrava o problema. E depois há outro exemplo engraçado que eu me lembrei, este já muito diferente e mais grave, que também está relacionado com os carros, que é o exemplo da venda dos carros em segunda mão, que até deu origem ao prémio Nobel do Akerlof, exatamente, em 2001, salvo o erro. Que é um exemplo muito engraçado porque é o mercado dos carros em segunda mão tem uma assimetria de informação tal que os carros que sobram à venda no mercado em segunda mão são os carros piores, porque os bons ninguém os vai vender lá, porque sabe que as pessoas, como desconhecem a qualidade do carro, vão presumir que a qualidade do carro está abaixo da qualidade do carro. E, efetivamente, esse é um caso interessante, porque é um caso, no fundo é um caso no mercado em que não se conseguiu desenvolver estas soluções extra-mercado, não é? Não existe uma instituição para resolver aquele problema, não é? Sim, não. Existem algumas formas de resolver isto. Na saúde, isso também surgiu muito, e no início, com os seguros de saúde para a população mais idosa. Que na mesma forma que nós podemos ter um carro usado que está em boa condição ou em má condição, mas quem vai comprar não sabe, nós também podemos ter uma pessoa que tem, por exemplo, mais de 65 anos, 70 anos, e tem uma boa condição de saúde ou uma má condição de saúde. E a pessoa sabe melhor que riscos é que tomou ao longo da vida e qual é que está. E isso fez com que o mercado de seguros para essas populações mais idosas tenda a desaparecer. Precisamente porque não há forma de estabelecer um preço para isso. E aí houve várias respostas que surgiram, inclusive nos Estados Unidos, onde existe sobretudo seguro privado, que é seguro regulado. Medicaid e o Medicare. Medicare neste caso, mas mesmo na Suíça também tem um sistema de seguro privado, tem regulações de seguros. E, portanto, nós acabamos por criar soluções para tentar contornar esse aspecto, forçando de alguma forma o agrupamento de pessoas. Isto é, não é o permitir que cada um seja tratado individualmente, mas é o obrigar a que haja uma solidariedade
Exatamente. Nesse campo. E, de um ponto de vista conceptual, até existem outras soluções, só que são difíceis de implementar. Se eu conseguir estabelecer um contrato de seguro intertemporal que me controle alterações de risco ao longo do tempo, eu até consigo criar um mecanismo de pagamentos condicionais ao estado de saúde que me controlariam essa questão de daqui a uns anos eu tenho mais informação e tive uma atitude diferente. Bastará que se eu sair e tiver determinadas características de risco, a companhia de onde eu saio ou recebe ou paga a outra companhia para onde eu vá de acordo com essas características de risco. É um paper muito engraçado há uns anos atrás. Não tanto, já são uns 20 anos. Há uns anos. Já. E em que mostra que uma solução até pode ser tecnicamente possível para lidar com alguns destes problemas, mas que depois a sua complexidade de aplicação prática é tal que nunca acaba por acontecer. E isso significa que muitas vezes aqui nós também vamos ter que lidar com as imperfeições de funcionamento dos agentes económicos em geral, não é? Sim, a extra-economia. Esse exemplo é engraçado, até lhe vou pedir até vou tentar descascar isso com algum cuidado, não tenho a certeza se percebi bem. No fundo, o que havia nesse caso, desse paper, ou seja, teoricamente o que poderia haver era um contrato individual para cada um de nós, mas cujo preço refletia a nossa evolução. Funciona da seguinte forma, tentando simplificar ligeiramente a situação, que é, quando eu começo com um contrato de seguro, eu tenho vários riscos envolvidos. Um deles é naquele ano eu ter doenças ou não ter doença, que é o contrato de seguro normal, não? Mas também existe o risco de eu, por exemplo, ganhar uma doença crónica para os anos seguintes. E, tipicamente, esse risco de ter uma doença crónica nos anos seguintes não está incluído no prémio de seguro. E esse risco aumenta com a idade das pessoas. Não é? Ora, se eu tiver esse risco adicional e quiser cobri-lo também, então tenho que pagar um bocadinho a mais de prémio neste ano para cobrir esse risco. Mas se eu mudar de companhia de seguro, perdi esse prémio na companhia onde estava. O que significa que se eu entrar numa nova, esse bocadinho de prémio que é para cobrir o risco de futuro de despesas que eu possa ter, que não sejam só naquele ano, deve ser depois transmitido à companhia seguinte. O que significa que se eu piorar o meu risco, devo levar dinheiro atrás. Mas se eu melhorar o meu risco, devo deixar dinheiro para trás para compensar os outros. Sim. E é esse cálculo que se torna difícil de fazer num ponto de vista prático e que faz com que o mercado de seguros tenha dificuldade em acompanhar esta evolução demográfica de pessoas mais idosas terem mais riscos maiores ou desenvolverem doenças crónicas, etc. Tanto que, no limite, se eu tiver uma doença crónica, as minhas necessidades de cuidados de saúde no próximo ano têm um certo grau de certeza. Eu sei que se tiver necessidade de tratar a hipertensão, eu tenho aqueles cuidados que vou ter que forçosamente. Já deixei de ter risco, deixei de ter negócio para as seguradoras. E, portanto, eu controlo com isso, com pagamentos anteriores que eu fiz, ou naquele momento só mesmo solidariedade através dos sistemas públicos é que conseguem compensar. E é daí que tenham surgido os sistemas públicos, inclusive nos Estados Unidos, ou então os sistemas regulados de seguro que obrigam essa compensação. Exatamente, e essa distinção até é interessante. Dando um passo atrás para aquilo que nós estávamos a falar há pouco, as imperfeições deste mercado são resolvidas pelo menos duas formas. Uma é essa espécie de instituição cultural da presunção e que funciona relativamente bem da conduta dos médicos que não é só em auto-interesse, mas também a preservar uma relação com o doente e, no fundo, essa questão do juramento de Hipócrates. E, por outro lado, criar de formas diferentes a obrigação de haver uma mutualização dos riscos, de forma a que aqueles que têm, que no fundo o que vai acontecer é aqueles que têm menores riscos vão estar a subsidiar, digamos assim, os que têm maiores riscos, sendo que existindo incerteza, nenhum de nós sabe qual será a sua situação futura. Exatamente. Portanto, é só uma questão probabilística. E neste caso, que era o que estávamos a falar agora, há vários modelos diferentes. O nosso modelo em Portugal é basicamente um seguro, não é só, mas o Sistema Nacional de Saúde é uma espécie de seguro estatal para o qual todos nós contribuímos pelos impostos. Não é? Exato. O modelo americano tem seguros privados, mas depois tem essa... Seguro privado através do emprego, sobretudo. Exatamente. E a reforma do Obama foi obrigar a quem não tinha seguro a ter que o fazer. Nomeadamente as pessoas que têm emprego próprio, não? Constituição de emprego. Terem que passar a fazer isso. Criar um mandato obrigatório de seguro. Que no fundo não é muito... Qual é a diferença entre isso e o Sistema Nacional de Saúde via impostos como nós temos aqui? É que naquele caso quem não está empregado, por exemplo, não tem seguro, no caso americano? Quem não está empregado no sistema americano não tem seguro, ou quem tem pequenos negócios e é empregado de si próprio, portanto é empresário em nome individual, coisas desse género, pode optar por não ter seguro, não é? Pode não fazer nada, ninguém o obrigava a ter seguro. Agora, com o mandato do Obamacare, passou a ter que ter seguro, senão passaria a ter uma penalização. E são formas de cobrir esta tensão de dentro do seguro, se eu tentar pôr prémios muito elevados, aqueles mais saudáveis saem e deixo de ter pessoas cobertas e que enfrentam um custo elevado.
qual seria a solução ideal? Seria que essas pessoas pudessem ter um seguro adequado ao seu risco. Mas se eu tentar criar um seguro adequado ao risco delas, as outras também podem querer esse contrato. Exato. E, portanto, eu tenho forma de discriminação, ou tenho pessoas que não são supostas tomar aquele contrato a começarem a querer também. Então, os seguradores perdem o interesse nisso. Claro. E isso é um resultado também estabelecido nestes mercados com informação imperfeita, que há uma parte do mercado que tende a desaparecer por esses efeitos. E só por regulação depois é que se consegue repor. O seguro de saúde fornecido pelo Serviço Nacional de Saúde acaba por ser diferente também num outro aspecto. Primeiro, enquanto que nos seguros, tipicamente, a redistribuição é muito quem está saudável paga para quem está doente e, no fundo, aquilo vai-se amortizando aí. No caso dos Serviços Nacionais de Saúde financiado por impostos, há também uma lógica de redistribuição de rendimento implícita. Tem a ver com diferentes níveis de riqueza, enquanto que nos seguros estritamente ditos, essa lógica não estará totalmente presente. Sim, isso é interessante. Está de alguma forma, na medida em que há muitas vezes os seguros de saúde, os prémios dos seguros de saúde também estão ligados ao ordenado que a pessoa recebe. E por aí haverá um bocadinho de redistribuição. Exato. Mas o seu principal papel não é redistribuir rendimento. É distribuir risco. É redistribuir risco. Enquanto que o Serviço Nacional de Saúde e Pagamento por Impostos, há também uma lógica de solidariedade com a redistribuição de rendimento. Interessante, faz sentido. Não tinha pensado nisso. E nós falamos no caso português, falámos no caso americano. Na Europa existem países que têm um modelo semelhante ao nosso, mas também existem países como a Holanda, salvo erro, não é? Que têm um modelo. O modelo deles é parecido com o modelo americano? Não. O modelo americano é muito único, assenta sobretudo, assentava até o Obamacare, sobretudo no seguro privado através do empregador. E em termos da Europa temos os modelos mais voltados para seguradoras que não são exatamente só comerciais, têm uma lógica também de seguro social, digamos assim, de agrupar pessoas que não seja só de origem profissional, de origem geográfica, ou de outro tipo de origem, e normalmente sempre muito regulado. Mas tem esse elemento de haver uma companhia de seguros que faz esse seguro e algumas estão em concorrência entre si. Isto é, as pessoas podem ir mudando de companhia de seguros para companhia de seguros, ou de fundo de doença, como às vezes, como é provavelmente mais técnica, mais correto chamar em alguns casos, que vão de um lado para o outro. E qual é, desculpa interromper, mas qual é a atratividade do mercado para essas seguradoras? Ou o mercado é de alguma forma protegido para lhes garantir uma rendibilidade mínima, mesmo tendo esse lado social? Elas determinam em grande medida os seus prémios de seguro, ou então têm a regulação de prémios de seguro que lhes garante essa rentabilidade. Exato. E, portanto, acabam por ser mercados fortemente regulados em todas as suas componentes, precisamente numa lógica europeia de não deixar ninguém desprotegido. Exato. Aliás, isso é uma tendência que está crescendo na questão de sistemas de saúde, análise de sistemas de saúde, que é a chamada Universal Coverage, cobertura universal. É toda a gente ter alguma proteção de seguro de alguma forma, seja por mandato, ser obrigatório ter, seja por o Estado fornecer, seja por ser companhias de seguro automaticamente cobrirem pessoas. Portanto, há diferentes tentativas de fazer isto. E elas querem não deixar as pessoas desprotegidas face à doença, deixá-las protegidas da parte financeira. E isto vai radicar num princípio, quando eu falava há bocado em princípios éticos que faziam a diferença, um deles que é muito repetido e que está também cá em Portugal revertido na Constituição, que é ninguém deve ficar impedido de aceder a cuidados de saúde que necessite por falta de condições financeiras. E isso obriga necessariamente a ter algum mecanismo. Isto funciona como um seguro, não é? Como nós falávamos. É completamente um seguro, porque paga-se antecipadamente para, no momento em que há necessidade de cuidados de saúde, não ter que se pagar. E há dois grandes motivos para nós procurarmos fazer isso. Primeiro, algumas despesas de saúde seriam muito elevadas, chamadas despesas catastróficas, por exemplo, a oncologia. Exato. E é difícil pensar como é que uma pessoa individualmente conseguiria fazer um seguro para cobrir isso. Claro. Portanto, a diluição através de um mecanismo deste género é importante, sobretudo em países que não são muito grandes. Esse é claramente um primeiro efeito para nós termos isso. E, por outro lado, a própria incerteza de nós não sabermos quando é que vamos ou não vamos ter algumas cuidados de saúde, leva-nos a querer proteção, não é? E, portanto, isso acaba por surgir naturalmente a procura de mecanismos. E há outra coisa ainda, que é, não sei quão relevante isto é para este setor, mas também existem externalidades da falta de saúde dos outros, não é? Ou seja, sim, é do interesse de todos, no caso de algumas doenças, nomeadamente doenças contagiosas, que elas sejam tratadas na outra pessoa, não é? Sim, é a questão de epidemias e de evidências infecciosas, sim. Embora seja curioso que toda a evolução do padrão da doença tem sido neste momento de
uma redução da carga de doença das doenças infecciosas. Basicamente andamos a conseguir controlar bem esse aspecto e um crescimento muito grande das chamadas doenças não comunicáveis, as doenças civilizacionais, como a gente chama. Cancros e afins. Cancros, problemas de hipertensão e problemas cardíacos, demências várias, incluindo Alzheimer. Portanto, acabamos por ter uma carga de doença hoje em dia que não cai tanto nessa lógica da epidemia, nem do cuidado imediato e necessário, mas uma lógica de carga de doença que está presente e que nós temos que ir tratando ao longo do tempo de uma forma continuada. Não? Isso está a mudar a própria forma como nós olhamos a procura e a oferta de cuidados de saúde. Mas mesmo a parte que falámos há bocado da relação médico-doente, também anda a mudar e tem mudado de várias formas. Isto é, se há 50 anos atrás estávamos muito próximos ainda da lógica do juramento de Hipócrates, em que o médico tinha toda a informação disponível para definir o que se fazia, havia uma delegação total de decisões. Nós, nos últimos, talvez, 20 anos, 20 anos, com a criação dos sistemas de saúde e proteções, etc., passamos por uma outra lógica que é quase radicalmente oposta, que é a lógica de supermercado, que é nós sentimos doentes e queremos que alguém rapidamente nos resolva o nosso problema da forma mais rapidamente possível, com o menor inconveniente e o menor custo para nós. E, portanto, passamos a quase a querer comprar cuidados de saúde como se estivéssemos a comprar latas de atum, não é? E isso mudou a relação entre o cidadão, o sistema de saúde e o médico. E, de certa forma, muitas das pessoas hoje em dia não têm propriamente uma relação com o médico, têm mais uma relação com o sistema de saúde que quer que lhe resolva os problemas. Sim. E agora estamos a passar uma terceira fase, que é com o Dr. Google, que as pessoas, quando se sentem doentes, a primeira coisa que fazem é ir ao Google, procurar as piores coisas possíveis que podem acontecer para aqueles sintomas que têm. E vão aparecer, de certeza. Vão aparecer, certamente. E depois, então, sim, vai procurar um profissional de saúde. O que isso faz, mais do que a anedota da pessoa aparecer no médico com 15 folhas impressas a partir do Google, é muita da informação que os médicos tinham, neste momento já está de alguma forma também disponível de outras formas. A questão é como é que se transforma toda essa informação no conhecimento necessário para tomar uma decisão. E como as pessoas já vão tendo mais informação, vão cada vez mais querendo ser elas próprias parceiras no processo de decisão. E, portanto, aquela lógica de uma delegação total de decisão a passar para uma decisão partilhada é um caminho que está a começar a acontecer agora. Que vai, mais uma vez, mudar essa lógica de procura e de oferta. Diminui essa assimetria de informação. Diminui, obriga que o próprio médico tenha interesse em diminuir essa assimetria de informação. Exato. Nós, no nosso sistema de saúde, temos neste momento uma experiência desse género, que já é possível a um doente que decidir com o seu médico de família em decisão conjunta onde é que ele poderá ter uma operação, por exemplo, uma cirurgia num hospital. Os dois já podem escolher em conjunto qual o hospital para onde ele deve ser direcionado. Já não precisa de ser o hospital mais perto, o hospital de referenciação obrigatória, etc. Sim. É um mecanismo de livre escolha que foi introduzido há um ano e tal no nosso sistema de saúde. Mas antes disso, como é que funcionava? No fundo, antes disso, a escolha não era nem do doente nem do médico. Não, né? Ele tinha que ir para o hospital que seria o hospital de referência daquela zona. Sim. Agora isso alargou-se já. Sim, era quase administrativo. Quer dizer, era bem assimetria de informação, era administrativo. Aí era administrativo. Sim. E agora estamos a permitir que o doente, com o médico, possam escolher um hospital diferente, com base em informação que tenham sobre a qualidade dos cuidados prestados, ou tempos de espera, ou conveniência por qualquer outra razão, mas já traduz em si mesma uma visão diferente do que é esta procura de cuidados de saúde. Já não é tão normativa de só pode ir para aqui ou só pode ir para ali, é introduzir alguns elementos de flexibilidade. Isso é curioso. É curioso, mas quer dizer, lá está, isso é um lado mais administrativo, não tanto relacionado com mudanças de assimetria de informação. Tem um bocado de assimetria de informação, porque para a pessoa poder escolher, tem que ter alguma informação, tem que ter alguma base de informação. E o que nós estávamos a fazer antes era tirar-lhe toda a decisão. E, portanto, a pessoa não precisava de se informar ou de pensar sobre essa informação. Se tinha aquele problema, se tinha que fazer aquela operação, era ali. Agora o que estamos a dizer, não é. Agora você tem uma escolha. Curioso. Portanto, a pessoa tem que passar a ter alguma informação também e discutir essa informação com o seu médico. O que muda esta lógica de delegação de decisão que sempre existiu até este momento, não? E é engraçado, pelo que o Pedro está a contar, há aqui isto voltando ao exemplo anterior, há uma diminuição dessa assimetria de informação, embora também a diminuição percebida deva ser maior do que a diminuição real. Isto é, o Google e afins também criam uma percepção de uma... Criam ruído muitas vezes. Muitas vezes, não é? Que a pessoa acha que está informada e na prática não percebe a complexidade das coisas. E eu agora estava-me a lembrar que isto é chamada anecdotal evidence, mas imagino que isto de facto aconteça, que esta instituição de nós falávamos da confiança no médico, por exemplo, assume uma forma diferente, por exemplo, num sistema como o nosso, em que ela historicamente sempre esteve muito presente
e tinha um peso grande, havia uma grande confiança no médico, comparativamente com sistemas de seguros privados, por exemplo. Eu tenho um amigo que é médico, que fez um estágio nos Estados Unidos, e ele contava-me uma coisa que eu julgo ser raríssimo em Portugal, embora até fizesse todo o sentido, era quando ele dava uma consulta, quando alguém lá ia, a pessoa ia com um caderno na mão, a apontar tudo o que ele dizia e a tirar notas para depois confirmar tudo aquilo e, no fundo, confirmar as várias iterações do tratamento. Que é uma coisa que não acontece em Portugal. É muito curioso, não é? No fundo havia quer dizer, isto tem os dois lados, o positivo e o negativo, não é? Por um lado, refletia uma certa desconfiança, mas por outro lado também um interesse em controlar a pessoa, ela própria estar dentro do processo, não é? Sim, embora aí, às vezes, nos Estados Unidos é difícil distinguir também o quantas das vezes eles fazem isso para efeitos de eventual litigância futura em caso com a de seguradora, pois, exatamente. Às vezes não é nada claro qual é a coisa. Tanto que nos Estados Unidos havia muito do que se chamava medicina defensiva. Os médicos tomarem decisões simplesmente com o objetivo de se protegerem. Exato. Para o caso de alguma coisa correr mal, ele disse, não, eu precavi tudo. Que obviamente onera o sistema de saúde com atos que não são necessários e às vezes até prejudiciais. Não é? E aqui nós nunca tivemos tanto isso. O que nós temos de transformação nessa parte de relação médico-doente é, em comunidades pequenas, havia muito essa ligação do médico aos doentes, porque era inevitável, não? Mas conforme foi-se crescendo em termos do tipo de cuidados que se presta e da sofisticação, nós até fomos mudando para um modelo onde essa componente se foi diluindo. Exatamente. As pessoas não têm propriamente uma relação de longo prazo com o cirurgião cardíaco que os opera num transplante ou na sequência de vem uma vez e não tem mais que isso. O que nós estamos a recuperar agora é, com o advento das doenças crónicas, com o aumento das doenças crónicas, essa lógica de relação repetida e de corrida de longo prazo com o médico volta a ganhar importância. E, portanto, já não é tanto o ortopedista que me soluciona a perna partida que eu vi uma vez e que nunca mais vou ver. É o meu médico de família ou aquele médico que me acompanha durante os últimos 20 ou 30 anos em que eu vou ter uma certa carga de doença. Exato. E é aí que estamos a retomar a lógica da relação do médico com o doente nessa parte de como preparar todo um trajeto de longo prazo e não apenas a solucionar uma situação aguda do momento. E isso é uma solução eficiente. Quer dizer, pegando aqui aliás, até estou-me a lembrar da conversa com o Luís Cabral, em que falávamos da teoria dos jogos e adotando aqui a perspectiva mais ou menos cínica da economia nestas coisas, mas isso acaba por ser um jogo repetido, não é? E, portanto, no fundo, cria todos os incentivos para que da parte do médico, enquanto agente desse jogo, haja uma defesa dos interesses também do doente, muito mais do que no jogo isolado. Não é? Sim, embora aqui haja uma transformação nessa lógica de jogo repetido, face ao que era no passado. Portanto, se nós recuarmos 60 anos, essa lógica de jogo repetido tinha uma lógica muito económica no seguinte sentido, que como o médico recebia do doente e não havia estes sistemas de proteção que temos hoje, a remuneração do médico dependia muito do doente estar satisfeito e não mudar. E, portanto, a lógica de se manter na relação era clara. A partir do momento em que nós temos o Serviço Nacional de Saúde que contrata os médicos que prestam o serviço com um salário fixo, o médico tem maior ou menor relação com o doente, não faz muita diferença para a sua remuneração. Claro. E, portanto, vamos passar muito mais de uma motivação extrínseca através do efeito monetário para a motivação intrínseca do médico querer fazer um bom trabalho nessa relação. E isso transforma muito esse próprio jogo repetido. Quais são as dimensões relevantes para o médico nesse jogo repetido? Com a criação de alguns mecanismos novos de pagamento aos médicos, e aqui volta a entrar a economia, na definição desses mecanismos, em que se passa a haver situações em que nós pagamos, em que é feito um pagamento ao médico de acordo com ele atingir determinados objetivos de saúde da população que ele cobra, ele volta a ter o interesse nessa relação repetida, se traduzindo num melhor comportamento, um comportamento mais saudável da pessoa e de antecipar problemas e de evitar problemas. E, portanto, nós vamos tendo, ao longo do tempo, consoante os mecanismos institucionais que vamos criando, variações na intensidade dessa própria relação médico-doente. E o que temos agora, o mecanismo institucional que temos agora, passa por isso em Portugal? Sim. Nós tivemos os centros de saúde puros e duros, em que o médico recebia por um salário, independentemente do que resultasse. E depois, em 2005, transformou-se parte do sistema em unidades de saúde familiar. Exatamente. Em que eles agora têm, se atingirem determinados objetivos de indicadores para a população que estão a cobrir, têm alguns bónus adicionais, têm alguma remuneração adicional. E, portanto, passa-se a ter aquilo que faz algum sentido, que é pagar não a situação de doença, que é o ato quando está doente, mas pagar por conseguir evitar a doença e estar saudável. Não? Sim, é uma questão de gestão, não é?
Key Performance Indicators, para usar um gestionês, não é? É, de alguma forma, sim, com a questão curiosa, por exemplo, em saúde, fala-se muito que é muito importante a prevenção. Mas pagar prevenção pelo resultado é pagar por algo que nós não observamos nem vemos. Porque se eu fizer uma boa prevenção, evito um problema futuro. Claro. Eu não observo um problema futuro que não aconteceu. Exatamente. E, portanto, acabo por pagar por processo. E pagar por processo, muitas vezes, gera apenas processo, sem gerar necessariamente resultados. E, portanto, há aqui uma tensão destes sistemas de pagamento com as decisões dos médicos e dos doentes que faz muita diferença, não? É um problema. A gestão de risco é isso mesmo, não é? Como é evitar que algo aconteça. Mas a gestão de risco com comportamento de agentes misturados, não é? Exato. E temos dois tipos de agentes económicos envolvidos, que são os médicos e os doentes. E, portanto, a coisa torna-se interessante quando eu tento ver qual é o papel de cada um deles no meio deste processo. Não? E aquilo que nós há bocado falávamos dos seguros e eu depois não cheguei a falar de um pormenor interessante também, porque o Pedro dizia, com razão, que o Sistema Nacional de Saúde, na prática, é um seguro. No caso, um seguro público e mutualizado entre todos os contribuintes. Mas os seguros de saúde têm uma particularidade face aos outros seguros, não é? Porque no seguro normal, o risco de eu ter um seguro, por exemplo, o risco de eu ter um seguro no carro, é que eu vou ter o tipo de condução mais agressiva do que teria se não tivesse o seguro. Isso provavelmente também existe nos seguros de saúde, mas o grande... isto é o que se chama normalmente risco moral. Exatamente. Não é? Em inglês isto sou melhor. Porque, no fundo, o risco da pessoa se portar mal, faço a expressão. Aqui, no caso da saúde, existe este risco moral, mas não tanto é eu ter comportamentos que agravem a minha saúde, embora provavelmente também tenha algum peso, mas sobretudo eu depois ir gastar indiscriminadamente, não é? Como não estou a pagar. Sim. Existem os dois tipos de risco moral. O primeiro é o que nós chamamos de risco moral ex ante, que é as pessoas terem menores cuidados de prevenção, basicamente fazer jantaradas à torta e à direita até ter um problema cardíaco. Mas isso tem um peso relevante? Nunca houve ninguém que conseguisse medir bem esse efeito, que é bastante complicado. Mas... Sobretudo num país em que toda a gente contribui, não é? Sim, mas há algum efeito, certamente, observando pelo menos os esforços que andam a ser feitos pela Direção-Geral de Saúde, consciencializar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Seja consumindo menos açúcar, seja consumindo menos sal, tudo isso são comportamentos de risco. Claro. Seja fazendo mais exercício. E, portanto, se nós tivéssemos completa consciência do efeito que esses comportamentos têm sobre a nossa saúde e tivesse completamente assimilado os benefícios, provavelmente teríamos atitudes diferentes. Claro que é difícil distinguir entre o que é comportamento por termos proteção de seguro, o que é comportamento por não termos miopia face aos efeitos futuros. Daí que não se tenha uma medida precisa. Mas sim, não é considerado o principal problema dos seguros. Temos depois esse outro do moral hazard ex post, do risco moral ex post, que é que se as pessoas não pagam, querem até ao ponto em que o benefício que tem adicional que tem é basicamente zero. Portanto, querem mesmo que aquilo não faça mal. Isto é, desde que não faça mal, querem. Exatamente. Basta não fazer mal. Basta não fazer mal para quererem, não? E isso obviamente leva a um consumo excessivo de recursos e que pode ser controlado de várias formas. Uma delas é ter algum pagamento que leva às famosas taxas moderadoras e às comparticipações dos medicamentos, que são quantitativamente bastante mais importantes que as taxas moderadoras, ou também pode levar a mecanismos do lado da oferta, no fundo, decisões dos médicos ou dos profissionais clínicos a dizerem, não senhor, você quer isso, mas não vai ter porque não se justifica. Claro. Que às vezes também se torna difícil face a uma população que se torna cada vez mais exigente em termos de direitos que acha que tem e das expectativas que tem quanto ao que deve receber em cada situação. E portanto, como que podíamos ter soluções com mais seguro se tivéssemos maior controle do lado da oferta. Mas o controle do lado da oferta também não é fácil de aplicar porque a pressão pública depois é grande. Claro, sim, que é sempre um problema nisto. Eu não sei se o Pedro tem noção, ou seja, qual é a evidência empírica que existe em relação a este risco moral ex post, este risco moral a posteriori, por exemplo, porque ele pode ter várias formas, não é? Pode ser pessoas irem demais às urgências, pode ser pessoas, no fundo, persuadirem o médico, ou o médico, na dúvida, recomendar determinadas intervenções, por exemplo, a exagero, pode ser o médico ser levado, e isto nós sabemos que acontece imenso, a prescrever medicamentos em exagero, porque a pessoa não quer sair de lá de mãos a abanar sem uma receita na mão, e esses medicamentos serem comparticipados. E provavelmente até há mais hipóteses que eu não me estou a lembrar agora. Disto tudo, tens alguma ideia em relação àquilo que tem mais peso, que é mais material na prática? Não. Existem algumas tentativas de estimativa desses aspectos, mas de fronte a uma dificuldade básica.
o que eu considero que está a mais ou que está a menos desse efeito de risco moral depende muito do equilíbrio que eu quero ter entre proteger, que significa aceitar um bocadinho mais de risco moral, ou ter eficiência no consumo de recursos, que significa desproteger. Portanto, eu tenho 2 objetivos e um único instrumento, que é o seguro. E os 2 objetivos são dar proteção, mas ter um consumo eficiente. E esse equilíbrio pode ser diferente para diferentes pessoas. Pessoas com maior aversão ao risco eu devia proteger mais. Pode mudar ao longo do tempo, situações em que possa fazer mais diferença o efeito de risco moral, eu posso querer controlar mais com mais eficiência. E, portanto, isso torna-se muito complicado ter uma medição exata para isso. Houve algumas tentativas e colocavam em que algumas situações de proteção de seguro deveriam ser menores do que são as evidências de seguro completo, deveriam ser 80% ser pago pelo sistema de proteção, 20% ser pago pela pessoa. Mas... Pois, só que isso esbarra na questão do direito à saúde. Não, já vamos ver o direito à saúde. Okay. Não esbarra totalmente, porque o que nós estamos a dizer é que pode ser do próprio interesse das pessoas, de forma a terem menores contribuições, para terem algum pagamento no momento de utilização. O que é que esbarra aqui em Portugal nesse aspecto? Okay, já estou a perceber. Como temos um sistema completamente solidário através de impostos, o eu utilizar menos não me diminui o pagamento que eu faço e, portanto, eu nunca sinto o benefício de utilizar menos e ter uma regra desse género. Exato. Okay? E claro, depende também de todas as situações em que faça sentido eu utilizar melhor ou pior os recursos existentes. Por exemplo, taxas moderadoras nas urgências e na ida a consultas, em que a decisão de iniciar o processo é do doente, então faz sentido que ele tenha algum controle através disso. Se estivermos a falar em ter uma cirurgia já depois de consultas de especialidade hospitalar, em que o doente basicamente não tem a opção de dizer eu quero fazer a cirurgia ou não quero fazer a cirurgia, então não vale a pena ter uma taxa moderadora para alterar um comportamento que não se vai alterar por definição. E, portanto, isso não deixará de fazer sentido nesse campo. Tal como se eu, por exemplo, dissesse que as pessoas teriam que pagar 40% do valor de uma cirurgia, não faria sentido porque elas não controlam isso e pode ser um valor excessivo em termos de desproteção financeira. E, portanto, nós temos que equilibrar estes objetivos. É nesse equilíbrio de objetivos que se torna muito difícil perceber o que é certo e o que é errado. Muitas vezes vai-se fazendo por tentativa e erro e afinando marginalmente, mudando para cima um bocadinho para baixo esses valores. Retomando o que eu interrompi há pouco, do direito à saúde. Sim. O direito à saúde é uma coisa engraçada porque, na verdade, é impossível garantir o direito à saúde. Porque naquela lógica de que a saúde é algo que nós produzimos com o nosso corpo e com outros recursos, seja a alimentação, seja produtos médicos, etc., eu não consigo garantir que uma pessoa tem um determinado nível de saúde sempre. Sim, que no fundo consegue-se garantir direito a cuidados de saúde. Exatamente. Eu consigo garantir o acesso a cuidados de saúde quando preciso, em determinadas condições. O que faz uma questão completamente diferente. Então, e na área da economia da saúde, neste aspecto, também é muito comum fazer-se a distinção técnica entre desigualdades e iniquidades. Porque há desigualdades que eu quero ter forçosamente. Eu quero que uma pessoa mais idosa tenha mais consultas por ano do que uma pessoa com 20 e poucos anos. Isso é uma desigualdade na prática. Exatamente. Mas é uma desigualdade que eu aceito porque elas têm necessidades diferentes. Portanto, o que nós dizemos é não deve haver desigualdades que não sejam justificadas por condições diferentes. Desigualdade... Na lógica de se é equitativo ou não é equitativo, não é? Que é diferente de igualdade. Sim, de igualdade no fundo é um conceito quase estatístico, mais positivista, enquanto a equidade é um conceito mais normativo, não é? Exatamente. Mas muitas vezes a nossa discussão vai pela igualdade. Exato. Esquecendo-se que se levássemos à letra a igualdade, criávamos iniquidades, não é? Criávamos situações que não eram equitativas. Felizmente, as pessoas que tratam isto de um ponto de vista técnico, essa distinção é muito clara e as pessoas, quando tomam decisões com suporte técnico, têm isso em conta, mas a discussão, muitas vezes, geral, não tem essa distinção em conta e, portanto, não... Sim. Explicitamente, acho que as pessoas, se lhes for explicado, percebem que o que as pessoas não querem é pessoas na mesma igualdade de circunstâncias serem tratadas em condições desiguais, mas percebem bem que se houver diferenças de circunstâncias e maiores dificuldades de uns, que eles sejam tratados de forma diferente. Claro, exatamente, sim, faz todo sentido. Mas daí que, quando falamos em direito à saúde e começamos a meter estas questões de saúde, não é exatamente objetiva, quando eu tenho questões de acesso, e quando tenho questões de acesso, quero ter acessos desiguais para pessoas com circunstâncias desiguais, torna-se muito mais confuso o que é que significa o direito à saúde. Não é? Exato, e determinar qual é que é o objetivo. Né? Isso sobretudo para toda a gente. E que equilíbrios, que trade-offs é que eu vou estar disposto a fazer nessas decisões. Não? A questão das taxas moderadoras que o Pedro falou é um tema interessante, é um polémico, mais ou menos, como nós sabemos. A minha visão pessoal em relação a isto, a minha intuição é que deverá sempre haver taxas moderadoras, a questão é a dimensão delas. Na medida em que não havendo... Não, lá está, não, naquilo que dependa da ação do utente.
Aquilo que não depende, é claro que não, porque aí não está a moderar nada. Né? Só se fossem taxas moderadoras sobre o médico e aí poderia ser até contraproducentes. Mas taxas moderadoras sobre aquilo que parte da ação do utente, é evidente que faz sentido para impedir que lá está que a pessoa se desloca a um hospital, se desloca a uma consulta ou queira um medicamento, mesmo numa situação em que acho que aquilo tem um benefício marginal a praticamente zero, o que obviamente acontece muitas vezes, e esse é um problema real nas urgências. Não é? Muitas vezes, por exemplo, tem lá pessoas que vão lá recorrentemente por não ter isso. Depois aqui a grande questão qual é o valor que se estabelece. Não é? E o grande problema no meio disto tudo é que o valor de X pode ser um valor baixo, para algumas pessoas pode ser um valor tão baixo que não modera nada, e para outras pode ser um valor tão alto que impede a pessoa de ter aquele cuidado, ter acesso ao cuidado de saúde que devia ter. Há alguma maneira de ter uma taxa moderadora proporcional ao rendimento, ou isso na prática é impossível? É muito difícil ter isso, mas de alguma forma nós aproximamos com a lógica das isenções que existem, não? Em que existem com... Mas isenções também tem... Mais metade das pessoas não paga taxa moderadora. Mas ao permitir às pessoas estarem isentas, também não deixa de estar a moderar. Tem papel, exatamente. Mas estou a evitar elas não irem por causa da falta de rendimento para isso. Agora, nós temos feito com alguma regularidade, ou pelo menos fizemos durante 6 anos, 2 em 2 anos, um inquérito em que se perguntava às pessoas o que é que tinham feito quando se sentiam doentes e se quando não foram ao médico, porque é que não foram, e também quando foram, qual tinha sido a divisão das despesas que tiveram depois daí. E é muito curioso que a quantidade de pessoas que diz que não vai porque a taxa moderadora a impediu é relativamente pequeno, claro, face ao total. E, portanto, não é propriamente um aspecto que seja muito forte no sentido de termos muitas situações de pessoas que não têm cuidados de saúde, que deviam por causa desse valor. O que assim mesmo também é interessante do ponto de vista económico, porque levanta a questão, então o que é que as taxas moderadoras estão a fazer? Bem, ou estão no nível absolutamente certo, ou então estão demasiado baixo. Quando tentamos ver essa outra parte, percebendo, será que as pessoas têm que ir aos serviços de saúde porque tomaram decisões antes de não ir por causa da taxa moderadora que se agravaram, também encontrar que seria então a situação de dissuasão indevida. Também não são muitas pessoas que têm essa dissuasão indevida. E quando perguntamos às pessoas o que é que elas fazem quando se sentem doentes e não vão, a maior parte delas toma automedicação e faz isso porque acha que o problema não era muito grave. Portanto, as taxas moderadoras têm algum papel na margem, mas não muito importante. O que nós percebemos pouco hoje em dia é qual é o papel da própria alternativa que existe a ir, que é a automedicação, face à decisão de ir a um serviço de saúde. Exato. E essa é uma parte que nós conhecemos mal em termos de procura. Porque quando falamos em taxas moderadoras e no acesso ao cuidado de saúde, muitas vezes encaramos apenas a opção da pessoa ir ou não ir. E se não for, não fez nada. É verdade, o que nos tem aparecido é que o não fazer nada normalmente não é verdade. Claro. Que a pessoa tenta fazer qualquer coisa a automedicar-se. Isto é, quantas vezes as pessoas se sentiram um bocadinho doentes e em vez de ir a uma urgência ou a um centro de saúde, tomaram uma aspirina ou perguntaram a um amigo o que é que tu achas que eu posso tomar para isto melhorar, ou tomaram o último medicamento da última vez que sentiram aquele tipo de problemas. E portanto há aqui Sim, há um desconhecimento em relação à eficácia dessa alternativa. E, portanto, começa a haver uma alternativa que não é simplesmente não ir, que nós não sabemos exatamente qual é o papel que ela tem nas escolhas das pessoas neste momento. As taxas moderadoras em si mesmo é um tema que me fascina pela componente política que ela tem, no sentido em que tem um peso desproporcionado face à sua importância no sistema de saúde. Exatamente. Porque quando nós olhamos para do outro lado, que é quanto é que pesam as taxas moderadoras nos orçamentos das famílias, e olhamos isso através dos inquéritos às despesas das famílias, vemos que é uma parte muito pequenina. Quando perguntamos, ok, então se isso é uma parte pequenina, o que é que tem a grande parte da despesa das famílias em termos de saúde, pagamentos diretos, que não é protegido pelo seguro? É a parte dos medicamentos. Portanto, apesar dos preços dos medicamentos terem baixado muito, apesar de haver alguma participação do Estado, mesmo assim é uma componente elevada que lá está. E quando nós perguntamos nos tais inquéritos às pessoas onde é que gastou dinheiro quando vai a uma consulta, em que pedimos às pessoas para incluir quanto é que foi a deslocação, quanto é que pagou pela consulta, quanto é que foi outros custos e quanto é que foi a despesa em medicamentos que saiu dali, o que ela paga em medicamentos que saiu dali é a parte substancial. Claro. E, portanto, nós temos um sistema muito pensado no ato da consulta e esquecemos depois os custos que estão à saída do hospital. Do hospital, da consulta dos cuidados primários, de onde for. E, portanto, nós temos... E essa parte eu acho que é verdadeiramente curiosa. Nós temos quase como uma distorção de pensamento. Exatamente. De análise do que é que faz a diferença nesta procura, não é? Sim, exatamente. Ou seja, independentemente do benefício para o sistema que tem as taxas moderadoras,
o custo para quem as paga é muito menor comparativamente com outros fatores. E essa questão do que o Pedro falou dos medicamentos, e não só, leva-me a outra coisa que eu lhe queria perguntar, porque que é quase um paradoxo, aparentemente é um paradoxo, porque num país como Portugal, em que existe essa mutualização do seguro, não é? No fundo é um seguro para o qual contribuímos todos e há um Sistema Nacional de Saúde, é dos países da Europa ou da União Europeia em que há maior percentagem paga pelos particulares. Sim, mas isso está associado... Embora tenha aumentado, não é? Também é um fenómeno, acho eu, que... Sim, aí há duas coisas que vale a pena esclarecer, porque há alguma confusão à volta disso. A primeira é, os pagamentos diretos em Portugal têm uma grande componente de pagamentos que as pessoas fazem, mas que a decisão pertenceu a alguém do Serviço Nacional de Saúde. Okay? Normalmente fala-se dos pagamentos privados e muitas vezes as pessoas têm a ideia, sim, são as pessoas que não tendo resposta no Serviço Nacional de Saúde vão acorrer aos grupos privados ter cuidados de saúde. Não é isso que está em causa na maior parte desses pagamentos. O que está aí é, quando a pessoa vai a uma consulta, pagou essa taxa moderadora, quando saiu com uma prescrição, e nessa prescrição ela vai pagar 1/3 dos medicamentos, do custo dos medicamentos que lá está. E é essa parte dos medicamentos que tem grande peso nas despesas das famílias, que faz essa parte privada muito grande. Exatamente. Pode ser medicamentos, pode ser análises, pode ser outras coisas, pode ser pagamentos que a pessoa faz. Mas cuja decisão que dá origem a essa despesa teve muitas vezes a origem no Serviço Nacional de Saúde. É apenas a comparticipação que é pedida à pessoa desse aspecto. E, portanto, não é uma corrida ao setor privado. E, portanto, o que é que aconteceu nos últimos anos nesse aspecto para vermos subir essa despesa privada das pessoas? Na verdade, não foi nada que tenha a ver com o funcionamento do sistema de saúde. Foi uma coisa simplesmente do sistema fiscal. Com a entrada da Troika em 2011, uma das medidas que foi adotada, que já se falava há algum tempo, era uma alteração dos benefícios fiscais em sede de IRS. E no fundo, se eu tiver a pegar nos meus 30% de despesa de medicamentos e tiver a rebater no IRS, eu vou receber alguma coisa de volta do IRS por isso. Esse benefício fiscal, sendo eliminado, passou a ser contabilizado como despesa privada e não como despesa pública. Embora o consumo de medicamentos subjacente se tenha mantido constante. Curioso. E, portanto, quando há algum alarme a dizer aumentou a despesa privada, as pessoas, o primeiro efeito é vamos lá descontar disso o que é que foi a alteração do regime dos benefícios fiscais. Bom, e isso mostra outra coisa também, que é uma rigidez da procura grande, não é? Sim, e em geral existe, porque né, como muitas destas decisões tomadas ao nível do Serviço Nacional de Saúde, o que o cidadão pode fazer é tomar ou não tomar o medicamento. E basicamente o que nós estamos a dizer, como as pessoas, mesmo na despesa de IRS, têm que gastar primeiro e receber depois em sede de IRS, esse tipo de poupança fiscal é muito pouco provável que vá afetar a decisão de comprar um medicamento ou não. Não, eu acho que não conheço ninguém que pense quando compra um medicamento numa farmácia, deixa-me cá ver quanto é que eu vou receber de IRS daqui a um ano quando isto for rebatido. Não? E, portanto, nós temos uma parte da alteração desses pesos que é muito mais estatística do que correspondendo a um comportamento real, por causa desta miopia Isto agora é uma tangente do que nós estamos a falar, mas isso, eu já pensei nisso. Não sei qual é a alternativa, mas o sistema fiscal também não é eficiente nesse aspecto, porque o incentivo à pessoa com essa poupança, seja aí, seja outras coisas que a pessoa deduz, é muito diluído para a pessoa só ir receber de uma forma diferida, não é? Se desse para liquidar, digamos assim, esse benefício logo no ato da compra, não é? Ou no ato do pagamento da renda de casa, ou uma coisa qualquer do género. Mas isso não... Mas tem muito de componente política e de efeito de riqueza no momento em que a pessoa recebe. Exatamente. Mas não da alteração de comportamento naquele momento. Sim, mas isso é uma tangente que lembrei-me, agora ocorreu-me que... Mas isso é verdade para a maior parte dos benefícios fiscais, não estou a perguntar porque é que estão lá. A lógica é que comportamento é que se altera para ver este benefício fiscal. Não é? Nenhum, não é? A renda de casa é outro. Tipo, se pagar a renda de casa recebe uma parte. Mas eu lá está, também não conheço ninguém que diga eu pago tantos euros. Mas deduzindo pago... A maior parte das pessoas nem saberá. Pois, poderá haver alguns que pensam nisso, não é? Embora seja ultra relevante, não é? Na prática é ultra relevante. Esta questão das taxas moderadoras, houve um estudo que eu apanhei, que o Pedro conhece de certeza, e que eu não sei se isto é apenas das taxas moderadoras ou se tem também que ver com pagamentos, que é o RAND Health Insurance Experiment, que é uma experiência nos Estados Unidos. E que foi basicamente... Aquilo é só taxas moderadoras? Não, aquilo é tudo.
tudo o que implica partilha entre Estado, isto é, entre seguro e privado. Isso é o gold standard da análise económica de procura na área de saúde. E o que eles concluíram, pelo que eu percebi, embora o Pedro esteja muito mais dentro disso, obviamente, do que eu, que li umas linhas sobre o assunto, é que a existência de partilha desse pagamento diminui a procura, mas diminui ao mesmo tempo procura, quer dizer, naquela talhada diminui ao mesmo tempo procura desnecessária, e procura que seria necessária. Ou seja, no fundo, há pessoas que teriam necessidade de determinados tratamentos que deixam de os ter. Ou cuidados de saúde. Sim. Tem que ser visto ao longo de toda a curva de procura. Isso foi algo que eles fizeram, uma experiência que eles fizeram nos Estados Unidos nos anos 70 e que provavelmente hoje não seria repetível, nem foi repetido em nenhum país. Que foi, porquê? Foi uma verdadeiramente experiência social parecida com experiências de outras ciências. Sim. Que foi atribuir pessoas de uma forma aleatória a diferentes planos de seguro. E num casos eles pagavam muito do seu próprio bolso, tinham pouca proteção, noutros tinham muita proteção. E portanto foram ver ao longo dos anos quanto é que as pessoas gastavam em cuidados de saúde. Havia também uma proteção para situações extremas, isto é, se a despesa aumentasse muito de saúde, eles acabavam por cobrir, senão as pessoas poderiam não querer aderir à experiência, mas conseguiram com isto de uma forma relativamente simples, aleatorizar quem é que tinha que tipo de plano de seguro e ver como é que o comportamento ocorria. E aí o que eles tiveram foi pessoas com um maior seguro consumiam mais, e, em alguns casos, esse maior consumo traduzia-se em benefícios de saúde. Noutros casos, também não se traduzia. Exato. Dependia também do tipo de cuidados. Destrinçar os dois. É difícil. Eles tinham lá vários tipos de cuidados. Se era cuidados de urgência, se era cuidados de medicamentos, se era outras coisas. O que esse estudo teve de interessante foi mostrar que a elasticidade procura-preço não era zero. Esse é um conceito que temos que clarificar. Em que as pessoas reagem ao preço dos cuidados de saúde. Há aquela ideia de que a saúde não tem preço e, se for preciso, eu utilizo mesmo. Não? Isso provavelmente é verdade se uma pessoa tiver um AVC ou se tiver um ataque de coração, situações extremas. Mas a maior parte das pessoas não tem isso durante todos os meses, durante um ano inteiro. Claro. E, portanto, nas coisas mais habituais que se consome, em termos de recursos ligados a cuidados de saúde, as pessoas são sensíveis ao preço, mesmo que pareça que não. E essa sensibilidade pode ser pequena, mas não é zero. O que significa que o instrumento de preço pode ser usado também na procura de cuidados de saúde, como é noutros setores, para ajudar a modular a procura. E a importância desse estudo americano foi trazer para a discussão, dizer, ok, a saúde é diferente, mas tem aspectos que não são tão diferentes assim nesta reação das pessoas. Mas nunca mais foi repetido nada do género. É um estudo interessante porque esse tipo de estudos às vezes só existem em regimes ditatoriais, não é? Porque as democracias não, por razões óbvias convivem mal com isso. Ou se houver muito dinheiro. Exato. Para fazer com que as pessoas não percam por estarem a participar no estudo. Porque aquilo teve que ser durante vários anos a fazer esse seguimento das pessoas. O outro aspecto importante desse estudo também foi, às vezes, consumir mais não é necessariamente ter melhores resultados de saúde. E, portanto, chegar àquela fase em que a utilização adicional não traz nenhum benefício e só traz a utilização de recursos é também uma mensagem importante. Nós conseguimos ver isso de alguma forma em Portugal também, quando olhamos para o papel dos subsistemas. Porque os subsistemas acabam por ser seguro adicional. Exato. E que, sobretudo, trazem um conforto de acesso a especialistas de uma forma mais rápida do que no Serviço Nacional de Saúde. E quando nós vamos ver a regularidade, se as pessoas com mais seguro se utilizam mais consultas, a resposta é sim. E se tem mais se o preço relativo, digamos assim, de consultas de especialista, o acesso a consultas de especialista é mais fácil, deverão utilizar mais do que consultas de especialista. E quando olhamos para os subsistemas, isso acontece. Quando perguntamos depois, mas em média o estado de saúde deles é melhor que o dos outros, a resposta é não. E, portanto, utilizam recursos mais especializados, mas sem nenhum benefício real a prazo para a saúde. E, portanto, é uma utilização, de certa forma, excessiva também de recursos. Não é? O problema disso foi a palavra que o Pedro utilizou aí no meio bem, que é em média. E Sim. O problema depois é conseguir... Quando eu falava em destrinçar era nesse sentido, não é? No fundo é... Ok, nós concluímos que há tratamentos em excesso, mas também há outros que são imprescindíveis. Como conseguir montar o sistema, não é? De modo a que... Sim. No caso de consultas torna-se mais fácil, porque consultas, mesmo que sejam consultas de especialidades diferentes, acabam por ter uma natureza muito similar, não é? Nós, não comparando consultas com intervenções cirúrgicas, só olhando mesmo para as consultas, mesmo olhando para diferentes pontos de utilização do sistema, também encontramos essas diferenças.
as pessoas que utilizam mais ou utilizam intensivamente mais consultas não têm benefício adicional de ter subsistemas em termos da sua saúde. Utilizam ainda mais consultas, ok. Mas aquelas que já vão pouco a consultas por qualquer razão, e mesmo quando têm um subsistema, também utilizam mais do que utilizavam antes de ter, mas também não lhes traz grande benefício em termos de saúde. Portanto, tem um efeito regular. Eles estão lá, trazem conforto, trazem acesso rápido, mas a prazo não se nota a diferença. Ou seja, os subsistemas que existem não aumentam a eficiência do sistema, no fundo, na margem. Sim, não aumentam o estado de saúde das pessoas. O que ao mesmo tempo podemos ler isto por um lado mau, quer dizer, então mas o que é que eles andam a fazer? Sim. Mas podemos ler por um lado bom, que é, se o Serviço Nacional de Saúde também estiver a fazer um bom serviço, então eu também não esperaria que isto tivesse um grande efeito. Sim, exatamente. Portanto, podemos tentar ver dos dois lados disso. E, portanto, isto, claro, obviamente coloca a questão de porque é que será que o modelo dos subsistemas é um modelo que seria alternativo ao Serviço Nacional de Saúde, ou há alguma vantagem em ter subsistemas em cima do Serviço Nacional de Saúde? E a resposta basicamente é não. Pois, exatamente. Quer dizer, do ponto de vista se o Sistema Nacional de Saúde estiver bem desenhado, não há nenhuma razão para serem necessários outros sistemas, não é? Isso é mais ou menos... Exatamente. É mais ou menos consensual. O que acontece, quer dizer, é evidente que ele não está desenhado de uma forma perfeita, não é? e tem as suas limitações e, sobretudo, quer dizer, existe aqui, eu acho que é uma se calhar é a pergunta central para mim desta conversa, sobretudo ter a opinião do Pedro sobre isto, que é, nós temos, claramente este é um mercado complexo, ultra complexo no sentido de ser... Tem muitas coisas. Tem muitas coisas, exatamente. No sentido de ser complicado, mas também no sentido de ser confuso, ou seja, ter muitas peças diferentes com interligações que são confusas entre si. O que leva, no fundo, a que nenhum dos sistemas seja perfeito. O sistema como o nosso é um sistema que vai sempre ter problemas de eficiência, ou seja, vai usar recursos a mais para obter o mesmo fim. Um sistema assenta em seguros privados e não, no limite do sistema é que não haja mutualização. É um sistema muito mais eficiente, mas é obviamente um sistema menos eficaz porque não cobre as pessoas todas. É mais eficiente numa dimensão, que seria a utilização de recursos, mas menos eficiente noutra, que é o valor da proteção que é dada. Porque aqui a eficiência tem que ser vista com cuidado. O que é que significa? Exatamente. Sim, agregada, o que é que significa eficiência, sim, exatamente. Sim, eu digo eficácia para quem o utiliza. Aqueles que ficam de fora, claro, para esses claramente não existe eficácia nenhuma porque ficam sem direito àquela assistência. Não é? Agora, neste espectro, não é que nós temos de um lado um sistema completamente mutualizado, sem taxas moderadoras, sem absolutamente nada, e que será inevitavelmente ineficiente, e do outro lado um sistema de mercado puro. Na sua opinião, quer dizer, sobretudo com base naquilo que nos anos que leva de investigação disto, qual é a quadratura do ciclo que se consegue fazer e, sobretudo, e eu acho que isso seria sobretudo interessante, pegando no caso português e passando para aquilo que seria o ideal em termos do trade-off entre estas duas realidades. Essa é a pergunta dos muitos milhões de euros. Exato. Eu disse que era mais importante. Primeiro, a importância da cobertura de seguro nunca deve ser descurada. E, portanto, um sistema deve ter perto de cobertura universal. Isto é, deve ter cobertura universal no sentido de todas as pessoas estarem cobertas e poderá aceitar algumas taxas moderadoras em alguns pontos onde a decisão das pessoas possa criar a utilização de recursos sem haver o benefício correspondente. E isso parece ser relativamente claro. Depois disso há a questão de como organizar a melhor forma das pessoas utilizarem os recursos dentro do sistema nesta lógica da delegação de decisões nos médicos e na classe, nos profissionais de saúde, nas classes profissionais de saúde. E aí é menos claro qual é a melhor forma de fazer isso. Neste momento eu tento para a inclinação para pensar que com o aumentar das doenças crónicas e com a importância do seguimento das pessoas, a relação de longo prazo do médico com o doente nos cuidados de saúde primários vai adquirir uma centralidade que já teve e que depois se perdeu para o hospital enquanto solucionador de mecanismos agudos. E, portanto, o médico dos cuidados de saúde primários deveria ser cada vez mais o gestor do doente, de alguma forma. Gestor do doente no seguinte sentido, que é perguntar ao doente o que é realmente importante para si na sua doença. E depois orientar nesse sentido. E isto porque quando uma pessoa tem 3, 4 doenças crónicas, a melhor forma de lidar com elas, dado que têm interligações entre si, poderá ser distinta de pessoa para pessoa. E enquanto que nós tivemos um sistema que se criou centrado no hospital nos últimos 30, 40 anos, em que basicamente se quer standardização, queremos que toda a gente seja tratada da mesma forma, até porque se não for achamos que é discriminação,
Quando passamos a ter o acompanhamento de um doente ao longo do tempo, eu quero é que ele tenha a situação que ele acha que é mais favorável para ele. E se as pessoas tiverem preferências diferentes, tiverem vontades diferentes, valorizarem de formas diferentes dimensões distintas, posso querer ter uma solução diferente para cada pessoa. E, portanto, o melhor valor social criado pelo sistema de saúde pode ser tratar de forma diferente consoante as preferências das pessoas e não tratar todos da mesma forma igual. E isto tem muito a ver com o produto que é feito, não? Que é, em vez de ser tratar apenas pernas partidas da mesma forma em toda a gente, é como é que eu lido com um diabético que é hipertenso e o que é importante para ele na gestão do seu dia-a-dia. E isso vai trazer provavelmente uma reformulação do próprio sistema de saúde. Uma das coisas que eu vi apresentar há 5, 6 anos numa conferência e tive pena de não ter na altura o telemóvel para tirar a fotografia da coisa, foi uma pessoa que apresentava um trabalho em que basicamente o que ela dizia é aquilo que o sistema de saúde, ou os profissionais de saúde decidem que os doentes querem, não é sempre aquilo que os doentes querem. E aquilo que os doentes querem nem sempre é o mais caro que existe. O que significa que nós temos provavelmente, quando falamos destas quadraturas de financiamentos, sistemas de saúde, etc., temos provavelmente que confiar mais na liberdade das pessoas de escolherem o seu caminho, que não será necessariamente a parte mais custosa do sistema de saúde. Daí, por exemplo, que um custo imenso quando se fala que o envelhecimento vai trazer custos muito elevados. Não é necessário. Claro, sim, o Pedro fala disso. Fala isto, escreve sobre isso no ensaio da Fundação. E isto é uma coisa que a maior parte dos meus colegas de Economia da Saúde sente nos respectivos países, que é, há uma obsessão com o envelhecimento afetar os custos, quando na verdade não temos nenhuma evidência disso, e mais que isso, a organização do sistema de saúde até pode ser feita de forma diferente e libertar recursos desse campo. E, portanto, o sistema de saúde perfeito, que era aquilo onde nós estávamos, não é? Exato. Qual é que é o melhor? Provavelmente terá que lidar com garantir essa cobertura universal, exceto naquelas margens onde a decisão individual pode ter muita influência nos custos sem benefícios, e a sua arquitetura interna da pessoa navegar o sistema tem que ser diferente do que tem sido até agora. E, portanto, há um desafio organizacional, para além de um desafio de qual é o grau de cobertura de seguro e qual é o mecanismo de pagamentos que eu tenho. Sim, e no fundo esse desafio organizacional tenta conciliar a expertise, digamos assim, dos médicos, sim, com também sondar as preferências dos utentes. Sim, não é? Exatamente. Que no fundo esse é um insight interessante que não se refletirão necessariamente num custo maior para o sistema. Exatamente. Até pode ser o contrário. Exatamente. E muitas vezes nós temos, quando olhamos com cuidado para algumas das coisas, temos resultados surpreendentes para aquilo que é a nossa prática, mas que depois, pensando bem, até fazem algum sentido. Mesmo nesta parte do envelhecimento, existem agora nos Estados Unidos vários trabalhos, e há um autor que é interessante, o Atul Gawande, que é médico de Harvard, que escreveu um livro muito interessante e a partir do qual se consegue ter algumas das coisas, que é um dos problemas gerais do envelhecimento e das pessoas em fim de vida é a queda. A queda tipicamente antecipa depois uma série de problemas e uma rampa descendente para o fim último, não? E qual é a melhor forma de evitar que as pessoas caiam? É pô-las em ambientes super protegidos e de preferência que não se mexam muito para não caírem. Claro. No limite, estar sentado o dia inteiro. Okay? O que se descobriu em alguns trabalhos é levar as pessoas para fora do seu ambiente habitual e pô-los num ambiente super protegido, na verdade aumenta a mortalidade dessas pessoas. E porquê? Porque perdem uma coisa essencial, que é o propósito de vida. E, portanto, isto significa que, se calhar, a melhor forma de aumentar a longevidade útil das pessoas é deixá-las correr alguns riscos, mas que os mantenham um outro objetivo, que é o propósito de vida. Exatamente. E isto, num ponto de vista económico, se faz só a simples coisa que é qual é a função objetivo, qual é a utilidade das pessoas, onde é que está. Exatamente. E isso obriga o sistema de saúde a pensar de uma forma diferente. Obriga os profissionais de saúde a pensar nos objetivos do doente e não apenas nos objetivos da saúde física do doente em cada momento. Sim, qual é o objetivo final? Qual é o objetivo final? Não? O que é que faz a pessoa andar? E isto é muito económico no sentido que é como é que se consegue fazer o conhecimento das preferências do doente ou do cidadão por parte do profissional de saúde, de maneira a que o que ele escolhe faça dele um agente mais ou menos perfeito. Sim. Do doente. É a parte... E que aumenta, para utilizar o conceito económico, a utilidade. Exatamente. Do doente. Esse é um exemplo interessante. Aliás, isso é interessante até por outro motivo. Essa questão no fundo, o que a ilação que se tira daí é que, para aumentar essa função objetivo, nesse derradeiro fim, não é? Naquilo que é um fim em si mesmo, e não apenas um meio, que é, nesse caso, a longevidade, é preciso assumir algum risco. Sim. E aquilo que eu acho que está muito presente em tudo o que tenha a ver com a sociedade e na saúde em particular, é a tolerância ao risco. E, por exemplo, em Portugal, eu lembro-me sempre, quando leio sobre estas questões da saúde e do Sistema Nacional de Saúde, lembro-me sempre do Geert Hofstede, que é um sociólogo holandês que estuda as diferenças culturais entre países, e que eu já falei aqui. É conhecido? Exatamente, já falei aqui várias vezes no podcast,
E eu acho muito interessante, há uma dimensão que ele tem muito interessante, que é uma dimensão, no fundo ele mede as diferenças culturais entre países ao longo de várias dimensões, começaram por ser 4, agora são 6, salvo erro, e uma delas é o que ele chama a aversão à incerteza, que em Portugal é altíssima. E isso é muito visível no debate público em relação a isto. Em relação ao Sistema Nacional de Saúde é muito visível. No lado bom e no lado mau disso. Por exemplo, a nossa preferência culturalmente por um sistema estatal centralizado reflete imenso isso. O Pedro até falava nisso lá está no ensaio daquela relação amor-ódio que existe dos portugueses com o Sistema Nacional de Saúde, não é? Que tu sempre a dizer mal, mas no fundo, na prática há um orgulho grande, ou não havendo orgulho, pelo menos há um conforto grande em que aquilo, e uma vontade que aquilo continue a existir. E há uma tolerância muito baixa à incerteza ou ao risco, agora não vale a pena estar a debruçar-nos sobre a diferença conceptual entre os dois. Há uma incerteza muito baixa a tudo o que acarreta um maior risco, não é? Tudo o que implique um maior risco para o doente transversalmente é rejeitado, mesmo que até possa ser uma solução. E sobretudo vem provavelmente dessa tradição, mas não é claro que neste momento uma população portuguesa não esteja a mudar algumas dessas preferências, não é? Porque chega a uma idade avançada com mais capacidade de tomar riscos, capacidade física de fazer coisas, não é? E isso tem-se observado nas várias sociedades. Quando se fala em turismo sénior, das pessoas depois de reformadas viajarem muito para tomar riscos, não é? Sim. Mas o benefício de viajar permanentemente compensa o risco de ter um problema de saúde num país estrangeiro. Mas o turismo sénior em Portugal é relativamente raro, o que é exatamente o reflexo dessa mentalidade. Mas está a mudar, está a aumentar. E Admito que sim, embora eu não tenha reparado muito, confesso. Mas admito que sim, que esteja a aumentar, sim, faz sentido. Não vemos o número de pessoas reformadas que hoje em dia já faz viagens dentro do país e fora do país é muito maior do que há uns anos atrás. Claro. Se bem que o conceito de reformado também é diferente. Sim, não é? mas porquê? Porque tem melhor saúde agora do que tinha há alguns anos atrás. Mas isso significa tomar riscos na prática, não é? Significa, claro. Eu digo isto, por exemplo, o Pedro de certeza que tem mesmo, que já teve esta percepção, que o tipo viaja, não é? Vai a uma cidade qualquer no estrangeiro. E é muito comum ver pessoas de cabelos brancos, não é? Ou seja, claramente a idade avançada de outros países. Portugueses idosos a fazer turismo é algo que eu nunca vi. Idosos a sério, não estou a falar de pessoas que têm 65 anos e que acabaram de reformar, estou a falar de pessoas 70, avançados e 80. É raríssimo. E outro fenómeno, isto é de novo anecdota leviness, mas por exemplo, eu tenho uma prima que trabalha no Reino Unido e ela conta-me, exatamente na área da saúde, e ela contava que lá é muito comum as pessoas irem à consulta, pessoas de idade sozinhas. E em Portugal até é mal visto, né? Se a pessoa for sozinha à consulta. É o que é um conforto. Claro que aquelas pessoas têm mais probabilidade de cair, de se perder no limite ou de lhes acontecer qualquer coisa quando tinham 40 anos, é evidente. Mas há uma tolerância ao risco, àquele risco, para o bem e para o mal, que é diferente. Eu acho interessante. E esse digamos que é um dos pontos de interrogação, como é que nós vamos conseguir evoluir no nosso sistema de saúde para isso. E a preocupação de termos um sistema de saúde que tenha capacidade de resposta a essas necessidades diferentes das pessoas é uma coisa que eu acho que tem que ser pensada, não? Que fará parte dessa lógica de sistema de saúde ideal, não é? Sim, e um bocado... Quer dizer, deixar de ter uma solução linear para o sistema de saúde. Aceitar que pessoas diferentes podem ter soluções diferentes. Exatamente. Sem nenhuma razão que não seja as suas preferências. Exatamente, sim. Que é uma coisa um bocadinho difícil na sociedade portuguesa. Eu acho que nós temos... Honestamente sinto que agora já é uma conversa um bocadinho mais geral. Eu sinto que a sociedade portuguesa é pouco tolerante com a liberdade dos outros, de cada um poder escolher o seu caminho. Claro. A maior parte das vezes, quando estamos em discussões, é frequente nós estarmos a pensar ou estarmos a dizer o que é que achamos que o outro deve fazer, mais do que lhe dizer as tuas opções são estas, faz parte de ti agora escolher. Exato. Somos muito prescritivos, não é? É verdade, sim, compartilho completamente dessa. E num sistema de saúde que vai ter várias tensões, eu não sei se nós precisamos ter um pouco mais essa lógica de liberdade das pessoas terem a capacidade de dizer aos profissionais de saúde o que querem e poderem escolher os seus caminhos que entenderem melhor. Sim, e isso nós estamos preparados. Como dizia uma bisavó minha para o marido, veste o casaco que eu tenho frio. Exatamente isso. Mas isso é outra das dimensões do Hofstede, embora o modelo dele não seja perfeito, que é o coletivismo versus individualismo. E a nossa sociedade é coletivista para o bem e para o mal. E, portanto, tem essa visão de coletivo, de linearidade e de transversalidade ao sistema. Um exemplo interessante que ele dava também para a aversão à incerteza, relacionado com a área da saúde, e que é muito relevante até para a nossa conversa, é que nos países onde há maior aversão à incerteza, como em Portugal, tende a haver um rácio de médicos para enfermeiros alto. Ou seja, tende a haver, no mesmo sistema, tende a haver uma proporção de médicos e enfermeiros com mais peso do lado dos médicos, ou pelo menos com relativamente menos peso do lado dos médicos do que noutros países. Porquê? Porque as pessoas querem
que, admitindo que o médico tem mais conhecimento sobre aquele tratamento, exigem que seja o médico a fazer todas as tarefas, quando na prática algumas delas podiam ser feitas por enfermeiros. E isso também onera o sistema, em termos de custos, não é? Na prática. E aliás, isso até me leva a outro ponto que há bocado não falámos. Nós falámos na questão da relação médico-doente, na questão dos seguros, enquanto, no fundo, soluções para o problema de raiz deste mercado. E há outra solução que é comum e que existe em Portugal, que é, no fundo, aquilo que a microeconomia se chama restrições à entrada, não é? No fundo, restringir a entrada, restringir a oferta o lado da oferta naquele sistema. E nós temos isso nos números clausos das faculdades de medicina, temos isso no acesso à ordem, no exame, nos próprios estágios de internato, e é um fenómeno que até tem dado muito que falar agora recentemente, porque há aquela questão de se há ou não há médicos a mais, não é? E por um lado, aparentemente, do lado da formação de médicos, não é óbvio que haja médicos a mais, mas depois do lado dos internatos parece haver médicos a mais porque não há... O Bento está-se a rir. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso, ou se calhar já está farto de falar sobre isso. Essa é uma das discussões eternas, não é? Sim. Porque diz que há médicos a mais, mas quando se diz que há médicos a mais, muitas vezes a implicação lógica que se quer retirar é que se devia diminuir as admissões às faculdades de medicina. Mas isso é simplesmente reserva de mercado para alguns. E subjacente muitas vezes a dizer médicos a mais, o que se quer dizer na verdade é o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de empregar todos os médicos que sejam formados. O que é curioso porque não há nenhuma outra área em Portugal em que se garanta que o Estado emprega necessariamente todos os diplomados daquela área. Exatamente. E, portanto, de certa forma, quando nós temos médicos a mais, temos várias coisas implícitas que, se começarmos a descascar, não são muito razoáveis. Quando nós falamos dos médicos a mais, frequentemente o que se tem em mente é o rácio de médicos por cidadão em Portugal é maior do que nos outros países. Portanto, isso, do que a média do CDE, coisas desse género. O que, sendo verdade, normalmente levanta sempre um problema de porque é que a média dos outros há de ser um bom padrão, claro, primeira coisa. E a segunda coisa, também é verdade que nós, em algumas especialidades médicas, temos menos profissionais que aqueles que devíamos ter, porque há fala, por exemplo, médicos de família. Quer dizer, é difícil dizer que há médicos a mais quando se diz que não há médicos de família suficientes para toda a gente. Há um contrassenso, não é? Que não faz muito sentido. Então, como é que eu posso resolver? É dizer, então tenho médicos a mais em especialidades hospitalares, e portanto o que eu tenho que fazer é não deixar formar aí, fazer formar a outros. Mas quando se toma essa discussão, estamos a ter uma visão muito fechada do que é o papel do Estado no meio disto. Não é? E pensar qual é o papel que tem a formação no ensino superior na área da medicina. É abastecer de força de trabalho o sistema de saúde, Serviço Nacional de Saúde e operadores privados, ou é permitir a uma geração de jovens cumprir o seu sonho de vida? Porque quando nós falamos no ensino, qual é o papel do ensino superior, nunca pensamos que é fornecer o número de técnicos que o Banco de Portugal precisa, ou fornecer o número de técnicos que a SONAI precisa, ou fornecer o número de biólogos que não sei que serviço precisa, etc. Não. Pensamos sempre, o ensino superior existe, com estas várias opções, para permitir a cada pessoa, a cada jovem, escolher um caminho de realização pessoal e profissional. Porque é que não adotamos a mesma visão na área da saúde? E se adotarmos essa visão na área da saúde, então dizer que temos médicos a mais ou a menos não tem nada a ver com as vagas propriamente ditas. Tem a ver com saber qual é o número de recursos físicos ou de recursos humanos que nós precisamos para cumprir os planos assistenciais de que queremos ter. E essa é uma discussão não tipicamente muito diferente daquela que parece informar muita nesta discussão. Eu digo isto e estava-me a rir há pouco porque já tive uma discussão em que num auditório cheio de uma faculdade de medicina com 500 e tal estudantes, eu era o único que tinha esta posição. Todos eles achavam que devia haver limitações à entrada, dado que eles já tinham entrado. Exato, claro. Que era a parte curiosa. E os mais aguerridos eram que eles tinham demorado 3 anos a conseguir entrar. Exato. Que é mesmo aquela lógica muito económica, para mim, lógica de pensamento económico é, dado que eu tive este esforço todo para cá captar, agora não me tirem a renda que eu quero ter. Claro, exatamente. A renda é a renda que eu quero ter. E, portanto, essa parte da discussão de haver médicos a mais ou menos tem, então, olhar para essas duas partes. Não ligar às vagas, porque as vagas de ensino superior devem ter um objetivo social de realização de uma população. E eu, provavelmente, prefiro um médico português a trabalhar em França na medicina que ele escolheu, em vez de transformá-lo num engenheiro descontente numa empresa do norte do país de indústria de qualquer coisa.
E tem depois a parte que eu torno quase completamente ortogonal a isto. Quer dizer, quais são os recursos humanos que eu preciso ter no Serviço Nacional de Saúde. Exato. Sendo que depois os privados também terão as suas decisões quanto a isso. Claro. E o sistema tem um problema e desse ponto de vista percebe-se a preocupação de quem é médico, sobretudo se estiver em início de carreira, ou sobretudo se estiver antes de começar o internato. É que o sistema está construído de uma forma, e aliás até entrou naquilo que falávamos há pouco, é uma forma, na minha opinião, muito, muito pouco respeitante até da vontade individual da pessoa, porque a pessoa é posta numa forma da qual só sai passado para aí 12 anos e tem que estar, não tem, mas quase tem que estar naquela forma. Não é? O que também não é a melhor solução, não é? E aí percebe-se, quer dizer, alguém que é colocado nessa forma e de repente não tem colocação. Claro que o problema é muito menor do que noutros setores. Não há virtualmente, pelo menos atualmente, médicos desempregados em Portugal. O que significa que o problema está muito longe de ser um grande problema. Mas também é verdade que enquanto tipo noutra área, se ficar desempregado, tem uma flexibilidade relativamente grande, quer dizer, pode ser empregado em áreas muito diferentes e até muito diferentes da sua área de formação. No caso da medicina não é bem assim, não é? Porque o sistema está todo ele feito para uma formatação de início ao fim. Não é? Sim, não, mas eles podem mudar. E isso parece-me quase uma falsa questão, porque que um arqueólogo há de ser mais flexível na mudança de profissão do que um médico? Não há nenhuma razão objetiva para isso, não é? Socialmente é capaz de haver, ou seja, um médico... Só se for por pressão social, não é? Não, e como não é normal acontecer, não é? Como não é normal acontecer, é normal que um empregador não tenha essa... Quer dizer, nós observamos isso, por exemplo, em Portugal, comparativamente com países anglo-saxónicos, por exemplo, existe essa transversalidade de ocupações é muito menor, não é? E tem esse lado cultural de que as pessoas não estão... Um empregador de um banco, por exemplo, não está à espera de contratar um antropólogo porque acha que aquilo não faz sentido nenhum, enquanto que se for nos Estados Unidos lhes parecerá muito mais normal. No caso, lá está, para usar o exemplo de um banco, por exemplo, se calhar pode contratar até alguém de sociologia, por exemplo, mas um médico far-lhe mais impressão porque nunca contratou nenhum antes. Ou seja, o sistema, como nunca foi feito, também não é fácil. Mas o número de médicos... Mas eu não acho que deva ser assim, atenção. Eu digo é que é... Eu tenho a sensação, por exemplo, que o número de médicos contratados por consultoras... grandes, também tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Isto é mais médicos a optar por coisas desse género. E, portanto, eu acho que com o tempo iremos ver isso. Quer dizer, consigo pensar mesmo em cargos públicos. Quer dizer, tomemos o atual Ministro da Saúde. É médico de saúde pública, mas ele trabalha em gestão há 20 anos. Portanto, na prática é uma pessoa que fez uma reconversão. Claro, e há outros casos. O Luís Filipe Menezes, estou-me a lembrar agora, por exemplo. Quer dizer, há vários médicos que tiveram outros papéis. Portanto, não é... Eu acho que existe uma pressão social para o médico ter que ver doentes. Sim. E isso acaba por afetar um pouco a nossa visão também sobre essas... Sim, e levar a uma ineficiência, no fundo, essas capacidades. E, obviamente, que a formação muito longa também cria um outro aspecto curioso, que é as pessoas dizerem muitas vezes, mas já fizemos um grande investimento neles, então agora temos que rentabilizar. Falar-se do custo a fundar. Que é o custo a fundar, que do ponto de vista económico para nós não fará um instituto para o economista dizer que já teve aquele custo, ok, já não vai recuperar, portanto que desta daqui para a frente. Claro, exato. Mas isso muitas vezes não está presente no outro pensamento. E isso é... Mas, por exemplo, já tenho tido esse argumento do custo de formação quando dizem que eu não posso ter tantas vagas de medicina porque estou a formar pessoas que depois não vão poder exercer. Mas eu disse, mas se o problema é esse, então é fácil. Aquelas pessoas que queiram ir para a medicina e que cedam um valor previsível do que quer que seja, então deviam pagar a propina com um valor diferente e não cortar-lhes os sonhos de ser um médico ou não. Isso é uma solução interessante, sim. Portanto, porque se o problema é um problema de retorno de investimento, então vamos tratá-lo como um problema de retorno de investimento. Exatamente. E não como um problema de capacidade. E vamos remunerar, exatamente. E aí que os economistas balançam sempre com aquele ar de lá está ele a dizer mais um disparate, não é? Mas na verdade nós misturamos muitas coisas nestas discussões e aí quando se fala nos médicos a mais uma vez temos muitas coisas complexas a misturar-se e só quando começamos a descascar as camadas da cebola é que conseguimos perceber bem de qual delas estamos a falar. E há aqui uma coisa que está subjacente a isso e aquilo que o Pedro disse há bocado toca neste aspecto, que é, são médicos a mais ou médicos a mais face ao que eu quereria que fossem, não é? Porquê? Porque, mas isso não é necessariamente errado, ou seja, eu falava desta questão das restrições à entrada, porque há quem veja isso, há quem critique obviamente isso, e há como uma renda, lá está, mas há quem veja como uma solução eficiente para este problema, para a complexidade deste setor de atividade, que é, ao restringir a entrada, no fundo, ao permitir que haja menos médicos do que aquilo que seria a quantidade de equilíbrio daquele mercado, nós permitimos que aquelas pessoas, aqueles agentes, tenham um retorno maior do que seria o retorno neutro, digamos assim, o retorno de equilíbrio,
e com isso estamos a compensá-los por aquela questão de eles prescindirem da procura simplesmente do lucro, não é? Tradicionalmente esta era uma solução para isso. Isto ainda faz sentido hoje? Não, porque essa internalização eles já deviam fazê-la de qualquer forma, não é? Essa podem fazer depois à saída, com as várias opções que tiverem, se o salário que lhes oferecem naquelas situações compensa ou não. Eu digo, quer dizer, no fundo, não é... se eu estou a interpretar, se eu interpreto bem esta lógica, pelo menos é a maneira como eu interpreto, ao restringir a competitividade do mercado, estou a retirar incentivos para que haja uma procura do lucro pelo lucro. Embora isto seja um bocadinho difuso, não é? Sim e não. Isso corresponde ao que muitas vezes foi discutido na literatura, que se chamava rendimento-alvo. Isto é, eles queriam ter um determinado tipo de rendimento e, portanto, muitas vezes no contexto de, se não tiverem a atingir esse rendimento, até vão criar procura para os seus próprios serviços, chamada indução de procura, até ter o seu rendimento. E aqui, de certa forma, o que estás a dizer é um mecanismo diferente da indução de procura para lhes garantir esse rendimento. A resposta a isso é que não há propriamente uma evidência de que eles tenham esse rendimento-alvo e que, uma vez atingido, passem só a ter o outro objetivo, como não há evidência de que, até mesmo para rendimentos mais baixos, não tenham a importância da profissão como parte dos seus objetivos. Aliás, este período da Troika foi muito interessante pela redução de salários que criou e que levou a que o Serviço Nacional de Saúde, em grande medida, aguentasse, porque de uma forma implícita as pessoas redirecionaram a sua justificação. Isto é, eu estou a fazer um bom trabalho no Serviço de Saúde onde estou, porque eu gosto da minha profissão e não só pelo dinheiro que eu estou a receber. Portanto, a forma como alguns racionalizaram, e se calhar muitos racionalizaram este período de crise foi: eu aceito a redução de salário porque a minha missão tem um outro valor também. E, portanto, de certa forma diz que esses valores intrínsecos estão lá quase independentemente do nível de rendimento a que eu esteja a falar. A questão é que com menos profissionais no mercado a competir com cada um, eu tenho mais facilidade. Há também aqui um aspecto de, quanto a mim, cada vez começa a ficar mais convencido disso, de ilusão histórica. Se nós recuarmos 50 anos, na medicina havia uns poucos grandes médicos, não é? Havia a figura mítica do médico e que eram relativamente poucos. Nós aumentámos muito o número de médicos. Claro. E, portanto, essa projeção que um médico individual conseguia ter, hoje em dia é muito mais difícil de alcançar por cada um deles. Eu acho que alguma perda desse tipo de distinção acaba também por afetar essa lógica de, se eu restringir muito o mercado, também é mais fácil cada um de se destacar depois nas suas áreas. Eu acho que eles nunca verbalizam nem se calhar têm conscientemente esta ideia, mas frequentemente em conversas particulares e formais com algumas das pessoas que defendem muito o corte de vagas, há de alguma forma também este apelo do que era a história da medicina do passado, que hoje em dia é muito diferente. Há muito do poder do médico na sociedade que mudou de alguma forma. Continuam a ter esse poder de procura de delegação, mas se nós recuarmos que 40 anos havia muita a figura do consultório privado que trazia o prestígio de ter o seu consultório, que hoje em dia está muito diluído. Aliás, o Pedro falava no texto que o Pedro partilhou, se calhar até foi ontem, estou a dizer recentemente, se calhar até foi ontem. O Pedro dava esse exemplo que eu não sabia, que quando o Sistema Nacional de Saúde foi lançado há 40 anos, a Ordem dos Médicos queria seguir um modelo desse género, não é? Exatamente. Que era um modelo vigente na altura. Exatamente. E que lá está, e que assegurava esse protagonismo esse protagonismo grande, não é? E isto é, que enquanto há 40 anos uma pessoa de um determinado nível de rendimento médio-alto se sentia doente, iria ao consultório de um médico privado com quem tinha uma relação de ir lá quando precisava. Hoje em dia, se mesmo uma pessoa dessa faixa de média-alta em Portugal, se estiver em Lisboa, onde vai ao Hospital da Luz, ao Hospital da Couve Descobertas, ao Hospital dos Luz. Exatamente. Já não é a lógica do consultório individual. E quando nós olhamos para o que tem sido a evolução da procura de cuidados de saúde privados nos últimos anos, o que nós vemos é que a maior procura, ou o aumento de procura da oferta dos grandes grupos privados resultou não de uma redução das pessoas irem ao Serviço Nacional de Saúde, mas a um declínio acentuado dos consultórios privados. Claro, substituição de um para o outro. Foi mais uma reconfiguração dentro do setor privado do que uma fuga do público para o privado. E isso eu acho que também acaba por influenciar um pouco esta discussão, no sentido em que, às vezes, quando se fala nessa questão de haver médicos a mais, etc., se está a pensar num modelo de medicina muito individualizado, baseado em pequenos números, que já não é o que existe. Já não é o que existe. Curioso, sim. Sim, faz todo sentido. Então há um certo imaginário que eu acho que se perdeu necessariamente, não é? Exatamente. Pedro, queria só falar de mais uma coisa antes de avançarmos para a rubrica final, que era
que é do futuro, nomeadamente relativamente às tecnologias e ao peso que elas têm. E a vários níveis. Ainda hoje estava a falar com um amigo meu que é médico a propósito desta conversa, porque achei que seria interessante a perspectiva dele, e ele falou-me de uma notícia que acho que até tem dias, nos Estados Unidos foi feita pela primeira vez uma terapia genética que passa basicamente por... Gene editing. Exatamente, por tirar o gene mau e pôr o gene bom numa célula do miúdo, e aquilo passa através dos olhos, e cada injeção daquelas custava quase $900 mil, ou seja, uma brutalidade. Pelos vistos terá sido coberto pelo seguro, o que até me apanhou de surpresa, porque normalmente os seguros tentam não pagar esse tipo de quantias exorbitantes, mas é o tipo de tratamento customizado que dificilmente é comportável, porque pode não ter as economias de escala necessárias para no fundo assegurar financiamento. Aí, no fundo, e isto tem que ver aliás com o que o Pedro explica no que está escrito sobre o assunto, que a tecnologia tem um peso grande no aumento dos custos que sobrecarrega o Sistema Nacional de Saúde. E depois sobre isto, quer dizer, mais a prazo, também há outra questão aqui que se tem falado muito, que é do facto de haver esta customização da saúde, digamos assim, pessoa a pessoa, e de haver uma dificuldade cada vez maior no futuro, até com a globalização, em ter este tipo de sistemas mutualizados e em impedir que exista uma saúde de ricos e uma saúde de pobres, a partir do momento em que os ricos tenham acesso a determinados tratamentos cujos preços são tão exorbitantes que lá está, é muito difícil, se não impossível, serem mutualizados, ou crer-se que possam ser mutualizados. Pergunta fácil, não é? Não, é mais organizar na cabeça as partes. A criação de seguros, os mecanismos institucionais que nós criamos à volta de seguro, seja no privado, seja no público, acabaram por criar mecanismos em que o pedir preços elevados por novas tecnologias se tornou possível. E, portanto, nós temos mecanismos endógenos, digamos assim, de gerar preços muito elevados sem os contestar. E, portanto, isso justifica algumas terapias com esses preços muito elevados. É natural, por outro lado, que algumas coisas completamente novas tenham esses custos inicialmente até se conseguir perceber onde é que se conseguem ter as economias de escala disso. Se nós olharmos para alguns números como quanto é que custava a sequenciação do genoma fazer análise de ADN, eu lembro de ter visto médicos apresentar gráficos em que aquilo caiu brutalmente. Quer dizer, hoje em dia faz-se análises genéticas por um preço muito pequeno. Quer dizer, já vi anúncios do género que acho que não são permitidos totalmente cá em Portugal. Já dizer, por $100 você pode receber um perfil genético. Depois o custo marginal de oferecer aquele serviço. Mas é possível que depois haja esses efeitos económicos de alguns desses tratamentos passarem a ter essa parte crescente. Mas parte desse custo de inovação tem a ver com o poder de mercado, por simplesmente. E aí teremos que encontrar institucionalmente os mecanismos que farão reduzir esse poder de mercado. De um ponto de vista de jargão económico, é muito fácil perceber isso, que é quando eu tenho proteção de seguro, se o seguro não for muito ativo na controle da cobertura, como muitas vezes o seguro público não é, eu basicamente estou a fazer desaparecer a sensibilidade da procura ao preço. Se basicamente o preço não conta para quem tem que decidir, eu posso pedir que preço quiser, desde que não seja obviamente pornográfico. E de certa forma é isso que alguns destes preços da nova tecnologia têm que ter. O mais interessante é perceber o que é que essas tecnologias nos trazem. E temos três níveis de influência de tecnologia que podem ter efeitos muito diferentes. O primeiro é aquela tecnologia que vem fazer melhor aquilo que já se fazia. E essa pode ser simplesmente uma tecnologia que baixe custos sem ter que ter esses preços exorbitantes. Claro. De eficiência, digamos assim. E para isso precisamos ter os mecanismos que façam com que essa eficiência que essa tecnologia possa ter seja transmitida a todos os pontos da cadeia. Essa é a primeira. A segunda é a tecnologia que vem fazer coisas que antes não se conseguia fazer. Essa do Gene Editing pode ser uma delas, o que significa que nós temos que perceber quais são, a partir de que momento é que podemos ter economias de escala e quais são as capacidades de ter essas economias de escala e fazer baixar o preço ao longo do tempo, sendo que, naturalmente, as primeiras tentativas poderão ter sempre um custo mais elevado do que as outras. E, portanto, não tomar o preço hoje como sendo o preço definitivo e perceber como é que eu consigo descer ao longo da curva de experiência disso. E depois existe o terceiro, em termos de tecnologia também é muito interessante, que é qual é a tecnologia que vai alterar a cultura de prestação dos serviços de saúde. E essa também pode baixar os custos sem onerar necessariamente e pode ter outros elementos. Isto é, se eu introduzir uma tecnologia que me mude radicalmente a forma, ou que mude substancialmente a forma do serviço ser prestado, não significa que tenha que ser mais caro ou que o serviço custe mais. Um exemplo que me foi dado há poucos dias foi associado com a queixa que cada vez mais existe quando vamos a uma consulta com um médico, ele passa mais tempo a olhar para o computador do que a olhar para mim, não é? É. Porque ele tem que introduzir os dados, claro. Tem que introduzir a idade, tem que introduzir, se mediu a atenção, tem que introduzir a atenção. Portanto, às vezes ele está mais a olhar para o ecrã do que olhar para mim. Aliás, eu tenho a impressão que houve uma análise disso, de contabilização desses tempos, que foi pedido, e tenho a impressão que até era o João Lobo Antunes que dizia com alguma graça quantos segundos
segundos demorava até o médico falar com a pessoa olhando para ela. Ora, se eu passar a ter sistemas de informação que ponham lá toda essa informação, ou sistemas de inteligência artificial, ou de reconhecimento de voz, ou outra coisa qualquer, que permitam que eu fale com a pessoa e ao mesmo tempo haja uma coisa a registar e a guardar isso, eu posso ter uma tecnologia que, na verdade, me aumenta o contacto entre o médico e o doente, o que não necessita necessariamente de aumentar os custos do sistema. Pelo contrário. E pode baixar os custos, pode ter isso tudo. E, portanto, a nossa capacidade de imaginar o que é que possa ser a tecnologia provavelmente vai ser surpreendida por aquilo que a tecnologia é capaz de fazer. Nós sabemos hoje em dia que os algoritmos de inteligência artificial, a inteligência artificial é sempre um mau nome, porque a sensação que eles podem ter inteligência autónoma. Na verdade, claro. São algoritmos. Sim, claro. São algoritmos de reconhecimento da evolução de tumores. Neste momento já conseguem atingir uma precisão na análise de imagens que é superior àquela que o olho humano consegue detectar. E, portanto, claramente isso vai traduzir uma forma diferente de tratar tudo o que é essa imagem e, portanto, provavelmente vai fazer com que os radiologistas do futuro sejam parecidos com os condutores de carroças de há uns anos atrás. Foi uma profissão que desapareceu, não é? Nós em Lisboa temos a Rua dos Correieiros, mas ninguém faz ideia do que é a profissão de correieiro, não é? Podemos ter transformações desse género com a tecnologia, não é? E que não necessita que necessariamente se tenha preços mais elevados. Daí que me parece importante, quando falamos de tecnologia, distinguir entre a tecnologia que pode vir a baixar custos e mesmo nessa que pode vir a baixar custos, se vamos permitir ou não que haja este exercício de poder de mercado por outros mecanismos que nós criamos. Claro. E na saúde, a saúde é uma área, ao contrário de outras, em que o peso, quer dizer, o potencial para tecnologias de baixar custo é enorme. E o Pedro falava de inteligência artificial, uma das soluções óbvias de inteligência artificial e que tem sido testada, aliás, até com o mesmo computador que jogava, salvo erro, de Jeopardy, que era um concurso americano, é o diagnóstico. Não é? Sim. E isso é muitíssimo fácil de perceber. Não é? Um computador tem uma capacidade de memória infinitamente melhor do que qualquer médico e de qualquer clínico geral, por exemplo, de um centro de saúde. Quer dizer, é evidente que isso acontece e, portanto, é um caso em que é irresistível porque o diagnóstico vai ser mais acertado e também vai ser mais rápido e a custo mais baixo. Portanto, não, a tecnologia... Portanto, entre o que é que pode ser intrínseco de custo à tecnologia e o que é que pode ser apenas exercício de poder de mercado depois dos preços da tecnologia, é uma coisa eu acho que está para discussão, não é? O poder do mercado do lado de quem oferece, das empresas que oferecem essa tecnologia, no caso do gene editing, por exemplo, é que talvez possa representar o maior problema. Pedro, foi uma ótima conversa. Como nós tínhamos combinado, Pedro tem a honra de ser a pessoa com que eu vou estrear esta rubrica final que eu achei interessante de colocar no final dos episódios, que é pedir ao convidado que recomende um livro, que é uma maneira de, no fundo, selar a conversa com algo próprio do convidado, que pode ser, nem sei qual é o livro que eu vou recomendar, mas vou fazer a descrição genérica para episódios futuros. Pode ser um livro tanto relacionado com a conversa, como não, como um livro qualquer que tenha marcado a pessoa por um motivo diferente e que seja interessante partilhar, no fundo. Portanto... Ok, então vou dividir isso em dois elementos, ok? Sim. Um vai ser um livro, outro não vai ser um livro. Ótimo, pronto. Só para criar surpresas. Não, ótimo. Quer dizer que aderiu mesmo ao desafio. Porque... claro. Não, para um livro, provavelmente um dos livros que eu me li nos últimos anos que eu acho muito interessante, precisamente do Atul Gawande, Being Mortal, que já tem uma tradução portuguesa e que traduz, do ponto de vista de um médico, o que é que são os desafios de fim de vida, que eu acho que vão ser dos problemas que os sistemas de saúde vão ter que resolver nos próximos anos. E primeiro, está muito bem escrito e coloca muito bem os dilemas que se colocam entre a liberdade individual do doente, as angústias do médico na decisão, o que são as decisões de longo prazo de acompanhamento dos doentes. Tudo isso está colocado de uma forma muito, muito, muito interessante. Essa é a recomendação, digamos assim, dos dias de hoje. Exato. Para quem quiser perceber tudo sobre a economia da saúde, é ir ver o artigo do Arrow, Kenneth Arrow, em 1963. Estive a ler esse artigo, recomendo. Que é um artigo que, tendo sido escrito há mais de 50 anos, mantém hoje praticamente toda a sua atualidade nos problemas que levanta. É incrível, sim, é verdade. E o Arrow foi um prémio Nobel e, portanto, foi daquelas pessoas que começou a conhecê-lo numa conferência, sempre uma coisa, mas depois de ler os artigos percebe que por trás de um homem relativamente simples está uma forma de pensamento muito poderosa. E o interessante disso é como é que um artigo escrito nessa altura abriu toda uma área de trabalho e de investigação que hoje influencia muito as economias modernas. Sim. E não só nesta área, não é? Porque aquele artigo foi influente mesmo noutras áreas, até fora da economia. Não é? Até fora da economia. Mas é um artigo que ainda hoje é um artigo poderoso e muito complexo. Todas as riquezas que tem, não é? Sim. Eu fui ler o artigo porque eu apanhei, quer dizer, lá está, é impossível a pessoa ler sobre a economia da saúde sem se cruzar com esse artigo. E ele não só é muito atual, como está escrito de uma maneira que, quer dizer, eu acho que é relativamente entendível para quem, quer dizer,
para mim, enquanto economista, não desta área, mas acho que mesmo para pessoas fora da área... mesmo para fora da área aquilo. É um texto que não tem praticamente o arsenal técnico de sofisticação matemática que hoje em dia se usa. Exatamente. Sim, é muito intuitivo, pelo conceptual e organiza muito bem. A realidade é ligeiramente diferente da nossa, sobretudo da nossa atual, mas é suficientemente próxima para... Os problemas centrais, as tensões centrais, todas. Exatamente. Aliás, várias coisas que eu falei nesta conversa vêm desse artigo. Desse artigo. Portanto, deixo essas duas sugestões. Exato, ótimo. Pedro, obrigadíssimo. Foi uma ótima conversa. Obrigado.